Muito boa noite a todos vocês. Está começando mais um episódio do Calil com Farra. Eu sou o Farra. Eu sou o Calil. Vamos lá. Primeiro, agradecimentos. Quero agradecer a todos vocês novamente por estarem aqui conosco. Dizer que é sempre uma honra que vocês participem com a gente. Então pode mandar sua pergunta, pode fazer seu comentário, que a gente sempre responde, tanto aqui como lá no Instagram. Muito obrigado. E esse vídeo que eu tenho absoluta certeza que vai ser um espetáculo, eu vou falar para vocês, ó, já compartilha. Já sai clicando aí no compartilhar, já vai. Por quê? Porque isso vai ajudar a gente a ter relevância cada vez mais e entregar para mais gente. Então compartilha com todo mundo da sua família, compartilha sempre, manda para todo mundo. Eu tenho certeza que eles vão adorar, porque é um papo aqui que vocês vão ficar impressionados, que a nossa convidada de hoje é uma convidada especial. Especialíssima, eu diria, Farra. Nós estamos aqui hoje com a Celina Martins. Ela é só a maior influenciadora de viagens mulher do Brasil. Ela tem quase 500 mil de seguidores no Instagram. Ela é filha da dona Marisa, do seu Edmundo e do Juscelino, irmã do Bruno, noiva do Renan e tutora da Pepsi, que ela adotou numa viagem. Vamos falar aqui muito de viagem hoje. Inicialmente, antes da gente começar, antes da Celina dar boa noite, eu queria te agradecer, Celina, porque uma pessoa com 500 mil de seguidores no Instagram aceitar um convite num podcast começando mostra o tamanho da sua generosidade e talvez o motivo pelo qual você chegou onde você está. Boa noite, muito obrigado. Obrigada, boa noite a todos. Fico muito feliz com o convite. Esse não é o primeiro podcast que eu participo. Eu sempre gosto de participar porque eu acho que é importante a gente contar a nossa história e inspirar outras pessoas, né? Obrigada pela apresentação, por ter lembrado aí dos pedacinhos de cada história, né? na família e tudo mais. E é isso, vamos contar aí um pouquinho dessas histórias, um pouquinho dos desafios de ser mulher dentro do Brasil, viajando sozinha, principalmente em motos pequenas, né? E bora lá contar essas histórias. A gente, no decorrer desse bate-papo, vai ver que a Celina tem muitas conquistas, estradas inteiras, estados do Brasil, países. A pergunta que eu te falo é o seguinte: você já foi atrás dos fazedores de chuva do Iron Butt? Nunca fui, porque, na verdade, o meu estilo de viagem não é um estilo de viagem onde eu quero cumprir desafios, né? Desafios impostos por outras pessoas e tudo mais. E eu quero apenas cumprir o meu próprio desafio. Então, eu nunca fiz nenhum cadastro, nada. Eu tenho todas as provas de todas as viagens que eu fiz, mas eu nunca fiz questão de receber um certificado por isso. Eu acho que a sensação mais gratificante que tem é eu saber que eu fiz e que eu tenho as lembranças de tudo que eu percorri e tudo mais. Então, por isso que eu nunca fiz. O Iron Butt é um desafio hoje que eu já fiz. A quilometragem ali, eu acho que tem uma que é 1.400, 1.200 quilômetros, alguma coisa assim. 1.600. Isso, só que hoje eu não faria, não é um desafio que eu faria, porque não combina com o meu estilo de viagem, né, que é conhecendo lugares e tudo mais, e porque eu também acho um pouco arriscado. Eu acho que tem muita gente já se arriscando em alguns desafios, muitas vezes sem dormir e tudo mais, e não é o estilo de viagem que eu gosto de fazer hoje de moto. Eu não sei se você sabe, você mora em São José do Rio Preto e o representante do Iron Butt no Brasil, o único, mora em São José do Rio Preto, é o André Carrazone. Que legal. E no mundo todo só tem 7 representantes fora dos Estados Unidos do Iron Butt. E o André Carrazone é um, já esteve aqui com a gente. Contou bastante coisa. Contou de desafio, bem bacana. Mas apesar de não se registrar nos desafios, eu acho que você já cumpriu vários deles, né? Sim. Queria que você falasse da viagem mais dura que você já fez com moto pequena.
eu acho que depende muito da perspectiva, tá? Eu fiz viagens que para muitos são muito difíceis aqui dentro do Brasil e que fora do Brasil foi fácil, mas que para mim foi muito difícil. Então, assim, a viagem que eu fiquei 3 meses pela América do Sul foi uma viagem muito difícil. Primeiro porque eu viajei num período em que ninguém vai, que é o período invernal, né? O período invernal hoje na Patagônia Argentina começa de 1º de maio e vai até 30 de setembro. Então, eu saí do Brasil exatamente dia 1º de maio, né? Quando eu cheguei na Patagônia por volta do dia 15 de maio ali, já estava ventando muito, já tinha muito frio, já comecei a pegar neve. Não foi bem planejado para mim sair nessa época. Eu tive um problema familiar, na época meu avô teve um AVC, 15 dias antes de eu viajar, eu já tinha feito compromisso, assim, de vários documentários que eu tinha que entregar para empresas, conteúdos e tudo mais, e aí aconteceu isso com meu avô, acabei ficando ali 20 dias cuidando dele, que foi onde acabou atrasando a minha viagem, eu tive que sair para a Patagônia já no início do inverno. Então eu cheguei no Ushuaia no final do mês de maio, já ali, quando eu estava chegando em Rio Gallegos, eu tive uma queda feia de moto em óleo na pista, enfim. E eu já comecei a pegar neve, eu estava em Comodoro Rivadavia, então já 1.000 quilômetros antes. Quando eu saí do Ushuaia e comecei a subir, eu já estava em junho, então já era um período bem crítico de inverno lá. Então, subindo toda a Ruta 40 ali, eu já comecei a ter vários problemas na moto, não só por questão do frio. Então, a bateria, pneu. Quando eu entrei, a parte do Chile foi até um pouco mais tranquila, quando eu entrei no Chile. Mas quando eu entrei no Peru, isso eu já estava há 70 dias viajando. Quando eu entrei no Peru, aí o negócio desandou tudo. Então, assim, foi uma viagem que eu passei muito frio, eu tive muitos desafios, eu tive acidente. Quando eu estava ali no Peru tentando voltar para o Brasil, já batendo 3 meses de viagem, eu tive 2 pneus estourados, eu fui socorrido pela polícia do Peru. Tava com os 2 amortecedores da moto também estourado. Então, quando eu cheguei em Rio Branco, no Acre, eu não tinha sequer condições de voltar pilotando a minha moto. Então, foi uma das viagens mais difíceis que eu fiz, porque foi uma viagem que muitas coisas deram errado. Apesar a maioria dos caminhos serem tranquilos, né, muita coisa deu errado com a moto, com a questão de acidente, com o clima, enfim. Então, foi uma viagem que foi muito difícil para mim. E teve viagens aqui no Brasil que eu fiz, por exemplo, a região norte do Brasil, que eu já fui 2 vezes, em que para muitas pessoas seria a viagem mais difícil do mundo e para mim foi a mais fácil, que foi atravessar a Transamazônica. Então, difícil, mas quando eu olho pela perspectiva que eu tinha acabado de voltar de uma viagem que deu tudo errado e eu atravesso a Transamazônica, dá tudo certo, eu passo ali 1.800 quilômetros de terra e eu tenho uma única queda boba, que foi numa obra, levanto a moto, sigo em frente, chego em casa tranquila, eu olho e falo, não, para mim foi a viagem muito mais fácil do que a outra que eu fiz, entendeu? Nessa viagem do Ushuaia, depois que você caiu, eu acho que eu acompanhei essa viagem no Instagram, você teve uma crise de ansiedade. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi isso e se naquele momento você falou, vou desistir disso aqui. Como que foi isso, naquela noite do tombo? Sim, na verdade, foi um intervalo de 30 minutos ali do tombo. Eu estava saindo da cidade de Rio Gallegos, daí eu estava na rotatória, caí. Na hora, o corpo quente, assim, eu não senti nada. Passou uns 30 minutos, veio aquele frio. Eu comecei a sentir, meu braço latejando, doendo. E aí, naquele momento, veio aquela sensação assim, acabou minha viagem. Eu tô a quase 5.000 quilômetros de casa. E o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que chamar um guincho? Eu devo ter quebrado um braço? Alguma coisa assim? Me bateu um desespero total. Eu comecei a lembrar de tudo que eu fiz para tentar chegar ali, tudo que estava acontecendo. Eu não estava conseguindo raciocinar por que aquilo estava acontecendo comigo. E aí eu tive uma crise de ansiedade no meio da estrada e chorei. E aí, naquele dia, eu fiz a travessia do Estreito de Magalhães, aí cheguei até a cidade de Rio Grande. Foi quando eu pude tirar a jaqueta, olhar como estava meu braço e olhar se eu precisava ou não ir no médico, se estava tudo bem, se eu tinha me acalmado ou não. E quando eu cheguei naquela noite ali, eu falei assim, cara, essa noite vai ser decisiva se eu vou continuar a viagem, se eu vou chegar no destino, se eu vou ter que ir no médico e voltar para trás. Graças a Deus, tomei alguns remédios, senti dor, né, durante muitos dias ainda, mas o meu braço, ele tava roxo, mas aparentemente não tinha quebrado, não tinha torcido, nem nada, porque eu caí em cima desse braço de cá, né. E aí,
passei essa noite tranquila. No dia seguinte, eu falei, cara, eu acho que eu tô bem, eu acho que eu vou terminar de chegar. Faltava, de Rio Grande a Ushuaia, faltava 250 quilômetros. E aí, só que aí, quando eu fui passar pela polícia de Rio Grande, por ser época invernal, a polícia me parou, não queria deixar eu passar. Daí tive que pegar uma carona clandestina até a próxima polícia para poder conseguir descer a moto e chegar no Ushuaia. Então foi um desafio tanto nesse dia. E como é que você planeja isso antes, né? Assim, imagino que você lá na sua casa pensou assim, bom, vou pro Ushuaia. Tudo saiu fora do seu planejado nessa viagem, então, pelo visto? Nem tudo. A data, sim. A data saiu fora do planejado. Depois, quando eu entrei, em junho, principalmente, que tinha Festival Interlagos, eu tive ainda mais 10 dias de atraso na viagem, porque aí eu tinha o compromisso de voltar para o festival para poder fazer a cobertura e depois voltar para a viagem. Então, isso saiu fora do planejado. E também uma parte do roteiro, porque como eu atrasei muito, né, vários dias nessa viagem, no total aí deu mais de 30 dias de atraso, tinha países que eu queria fazer que eu não consegui. Então, eu queria ter entrado na Bolívia, eu queria ter ido até o Equador. Então, essas coisas eu não consegui justamente por conta desses 30 dias de atraso. Porque em julho eu já tinha que voltar para poder ir para o Motuíque. Então, isso foi o que mais saiu do planejamento, assim. E, claro, essas questões da moto também, uma vez que eu tinha feito uma revisão completa na moto e tudo mais. Mas o que acontece? Algumas estradas que eu peguei não estavam no planejamento. E essas estradas foram que detonaram a moto. Então, principalmente no Peru. Então, eu tinha alguns desvios que eu tinha que fazer, que quando eu troquei ideia com várias pessoas, ninguém me falou. E quando você joga no Google Maps, o caminho mais rápido que ele dava era aquele. Então, quando eu entrei naquele caminho, eu fui vendo aquele tipo de estrada que eu estava passando, começou a me dar desespero. E foi aí que começou a ficar pior a questão da moto. E agora, uma questão que me veio na cabeça, assim, o Google Maps ou o Waze, o que você usa, né? Talvez o Google Maps. Erra muito? Você já enfrentou muito problema por causa disso, por exemplo, igual você está me falando agora? Nem tanto. Aqui no Brasil, eu acho que ele tem, principalmente o Google Maps, tem uma assertividade muito grande. Então, a maioria do que eu uso aqui no Brasil, eu não tenho problema nenhum. Eu não uso muito o Waze, porque eu acho que o Waze, se ele identifica um pequeno congestionamento na rodovia, ele já te joga no trânsito da cidade. Mas o Google Maps aqui no Brasil, não. Mas, por exemplo, dentro da Bolívia, o GPS funciona bem. Então, ele te joga o tempo inteiro em rua impedida, em rua contramão. Eu não sei se talvez é porque o país não tem muitas regras, né? E quando você chega lá já mudou e eles não se atualizam. O lugar que eu mais sofri foi dentro da Bolívia, com o Google Maps, e dentro do Peru. Nossa. E você teve problema na Bolívia com abastecimento? Sim, não? tive. Teve dias de ficar sem rodar, e principalmente porque quando eu viajei foi o pico da crise de combustível deles. Então, eles não tinham diesel nem gasolina. E ainda tinha a questão do subsídio do governo. Então, eu chegava no posto, tinha fila de 6 quarteirões para abastecer. Não chegava combustível nos fins de semana. Então, não era só a questão de não abasteço para estrangeiro, mas eu também não tenho combustível para te vender, mesmo que você queira, entendeu? Uhum. Então, foi uma viagem também bastante difícil para mim. O que eu percebo com relação aos mapas é que o mapa do Maps ele é melhor do que o mapa do Waze. Uhum. Mas as informações que vêm no Waze, elas acabam sendo melhores. Sim. Tem um congestionamento, tem um acidente, está impedido, está alagado, né? Então, até por uma questão assim de limite de velocidade, né? Eu acho que o Waze é importante por isso, né? Sim. Também avisa radar, né? E o que eu faço eu coloco em cima o Garmin, no meio eu coloco o Waze, vou escutando o Waze e o radar boot aqui, né? Então, dá certo, né? Vai embora, né? E você falou de Comodoro Rivadavia, eu fui uma vez só para Ushuaia, né? E quando a gente estava em Porto Madryn, eu fui mexer na moto lá e vi um japonês lá. Falei, japonês, de onde você é? Não, eu sou de Monte Alto. Monte Alto aqui. Pertinho aqui. Terra do Pio, né? Do Pio que conserta a moto. Não sei se você conhece o Pio de Catanduva. Aí eu falei, puxa, pertinho, tal. Como é que é seu nome? Aí ele falou, pô, conheço. Lá em Barretos também tem. Não, são meus tios, tal, não sei o quê. Nossa, conheço todo mundo, tal. E ele tava com uma outra pessoa, né? E um outro rapaz, né, usando óculos e tal.
E aí conversei pouco com ele, né? No outro dia, tomamos café e tal. Falei, olha, nós vamos até Comodoro Rivadavia, onde vocês vão? Não, nós vamos até para frente, lá esqueci o nome daquela cidade, que seria o outro destino pra gente, porque nós vamos pegar um navio lá no Ushuaia, fazer uma parte de navio, e nós temos data para chegar lá. E aí nós encontramos de novo num posto de gasolina no caminho, e a gente sempre quando chega na cidade, a gente para, já abastece na entrada para a moto ficar abastecida, sair no outro dia com ela abastecida. E aí eu parei no trevo, né? O presidente dos independentes aqui que faz a festa, o Jerônimo, estava com a gente, ele falou, eu não vou abastecer nesse posto aqui não. A gente estava na frente, falei, então vou esperar o pessoal para a gente abastecer na cidade. E aí o pessoal, não vamos abastecer não. Então aí nós continuamos, a hora que eu cheguei num semáforo, não sei se você lembra, de um semáforo que tem no meio do nada lá. Tem uma passarela em cima. Sei. Pois é, esse rapaz que estava com o japonês... Foi ele que se acidentou lá? E morreu. Você sabe que eu estou sabendo dessa história porque eu me hospedei em Comodoro Rivadavia e a mulher da pousada me contou essa história. Uhum. Ela falou que foi um brasileiro. Aqui de Monte Alto. Eu não sabia que era daqui. Aqui de Monte Alto. Aí ela falou assim, o pessoal sofre bastante acidente aqui por vento e teve um acidente exatamente nesse semáforo aqui. Que ele, acho que alguém veio e bateu atrás, né? Não, uma pessoa de Taquaritinga, que nem os conhecia, eles estavam juntos, porque se conheceram no mesmo hotel, parou nesse semáforo, ele não sei se estava mexendo no telefone, eu filmando, a moto parada, bateu o baú com o baú, estava numa África Twin, entrou acelerado, bateu no guarda-reio o peito. E aí, a hora que nós chegamos, ele ainda estava acordado, eu falei com ele, falei, não, fica calmo, fica tranquilo, ele estava ofegante, falei, vai dar tudo certo, ele falou, vai. Aí eu achei a pochete dele, com dinheiro, naquela época que tinha que trocar um montão de dinheiro, o celular dele e tal, aí conversamos, aí no meio do dia a gente ficou sabendo disso, um negócio assim, e aí a viagem triste, já é ruim, né? Fica difícil, né? Tem bastante acidente ali com vento, né? Aquela região ali venta bastante. Você sofreu com vento lá? Porque assim, todo mundo que vem aqui que tem moto, sempre fala que os ventos ali é uma das maiores dificuldades. O Ricardo mesmo já passou por isso, né? O Jerominho também, vocês falaram, tem aquele paredão de árvores, né? Que tem ali que venta muito, né? Você sofreu muito com vento lá? Então, todo dia antes de sair eu olhava a previsão, né? O dia que eu mais sofri, que foi um dia que eu tive até que acampar no meio do nada, foi quando eu saí do Ushuaia, que eu ia nevar na quarta, eu saí na terça-feira. E aí, só que na terça-feira tinha previsão de vento, só que o vento começava mais forte a partir da 1h da tarde. E aí, nisso, eu parei num posto, num povoado que tem ali no meio do caminho, pouco antes de chegar em Rio Grande. Parei no posto e fui comer, e aí, nisso, chegou alguns seguidores lá que estavam viajando de carro e começou a conversar comigo e estava batendo papo. E nisso, eu perdi 1h. Essa 1h que eu perdi deu exatamente o horário que começou os ventos. A hora que eu saí na rodovia, já começou a vir as rajadas de vento de 80 por hora e tal. Aí já me jogou lá no acostamento, aí eu parei, veio rajada de 90, 95 km por hora. Parei, encostei na moto e comecei a rezar. E falei, Deus, coloca um lugar seguro para eu dormir, que eu não tenho mais intenção de chegar no meu destino hoje. Porque com esse vento eu não consigo. E aí, nisso, eu fiquei 1h parada, andei 5 km, encontrei um camping abandonado. Pulei a porteira, mandei mensagem pro dono no WhatsApp, que eu tinha um 3G no celular. E aí ele respondeu, falou assim, olha, tá fechado, porque agora é época invernal, eu não abro. Mas se você quiser, deixar a moto do lado de fora e você acampa lá dentro. Que aí você fica segura. Aí foi isso que eu fiz. Nossa. E aí, um lugar, tipo, bem abandonado mesmo. Aí aquele dia eu dormi lá e no dia seguinte eu acordei, tudo congelado, tinha feito 7 graus negativos à noite. E aí acordei e consegui chegar em Rio Grande no dia seguinte, que aí já não tinha vento mais. Não, mas nessa situação você tinha barraca? Eu carrego tudo. Você carrega tudo? Pelo fato de eu viajar sozinha, eu tenho que ter tudo, né? Não tem com quem eu dividir a bagagem, tipo, um tem uma coisa, outro tem outra. No meu caso, não, eu tenho que ter tudo. Aí eu tenho barraca, tenho fogão, tenho coisas de comer, tudo. Tô sempre preparada para o pior. Celina, e por exemplo, quando às vezes a gente viaja sozinho, e poucas vezes eu viajei, mas já viajei, é uma vibe diferente viajar sozinho. Eu não sei se você escuta música, Sim. Eu escuto música o tempo todo, eu não piloto sem ouvir música. Der alguma coisa eu paro, por que não está comunicando e tal. E aí depois que inventaram aqueles... alto-falante JBL lá da Cardo, nossa, aquilo bum, maravilhoso, bum. Você né? pode andar na velocidade que for, que dá para ouvir. Mas eu sou homem, né?
tem 1,83 m, 80 e poucos quilos, né? Você tem 45 quilos, é mulher. Então, quer dizer, não é só a violência física e ser roubada, tem uma outra violência, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que você faz a prevenção disso e para as mulheres que... Eu acho que ontem, nós estamos gravando, ontem foi o Dia Internacional das Mulheres. E ter você aqui para nós é muito simbólico, porque você inspira muitas pessoas. Eu já vi vários depoimentos de mulheres que se inspiram em você, que eu acho muito bacana. E eu acho assim, eu pedalo, além de andar de moto, eu também pedalo. E eu vejo que às vezes as mulheres pedalando sofrem assédio, Sim. violência, uma coisa assim absurda. O cara xinga, o cara grita, o cara, né? Então, como é que você se defende disso? Como que é isso? E onde é pior, aqui ou fora daqui? O Brasil hoje é um dos países mais violentos com as mulheres. Isso é indiscutível. Eu posso rodar em muitos países que eu vou me sentir mais segura do que aqui no Brasil. Algumas coisas que eu faço fora do Brasil, como, por exemplo, acampar, aqui dentro do Brasil não faço. Então, com certeza, a primeira coisa que eu faço é sempre uma pesquisa de onde eu vou. Hoje, você perguntar para mim de cor quais as cidades mais perigosas que eu fui, que eu achei perigosas, eu sei de cor, porque todas eu pesquisei. Então, primeiro eu me preparo para isso, eu vejo notícias locais. Sempre que eu chego num hotel, eu pergunto como que é. Eu pergunto se é tranquilo eu sair à noite para comer sozinha. Tudo isso eu sempre tiro de informação. Mas mais do que isso, evito viajar à noite. Se eu chego num lugar, eu evito de dar informação para onde eu vou dormir, se eu tô sozinha ou não. Às vezes a pessoa até percebe que eu tô sozinha, porque não tem como, né? Você tá ali, às vezes você fica 30 minutos no local, não chegou ninguém, você vai embora, a pessoa sabe que você tá sozinha. Tem coisa que não tem como esconder. Tem gente que até fala assim, não usa coisa cor-de-rosa pra não achar que é mulher, mas se você para em qualquer lugar, vão ver que você é mulher. Isso não impede nada. Então, assim... as minhas postagens hoje, por mais que sejam no mesmo dia, não é nunca no mesmo horário. Então, o pessoal sabe que eu cheguei em Barretos, tudo bem, mas a hora que eu cheguei em Barretos foi 2h, eu fui postar às 4h. Então, nesse meio do caminho, ninguém sabia que eu estava chegando em Barretos. Então, todos esses cuidados eu tomo. Eu também tenho alguns itens de defesa pessoal. Independente do lugar que eu vou dormir, se é seguro ou se não é, eu sempre coloco embaixo do meu travesseiro. Então, spray de pimenta, teaser, essas coisas eu sempre uso. Se eu vou sair para jantar à noite, eu também levo. Porque eu acho que a gente tem que ter um meio de se defender, né? Mas, assim, os cuidados que eu tomo é evitar viajar à noite, evitar de dar informações. Uma vez eu até brinquei. Eu estava viajando com uma amiga lá no Sul e veio vários caras, assim, perguntando de onde vocês são, para onde vocês estão indo e tal. E a gente inventou histórias. Tipo assim, eu sou de tal lugar e tô indo para outro lugar. E aí, nisso a gente fez na brincadeira. Só que depois a gente olhou e falou assim, cara, é o certo. A gente não tem que falar de onde a gente é e pra onde a gente tá indo. A gente é 2 mulheres sozinhas, né? Com 4, 5 homens cercando a gente, perguntando pra onde a gente vai, o que a gente tá fazendo. E muita gente até falou assim, pra que vocês estão mentindo? Não é porque vocês estão mentindo, mas a gente tá preservando a nossa segurança. Então, isso, nesse caso, eu acho que é essencial a gente evitar de dar informações demais. Celina, eu fico imaginando o seguinte, a gente vê notícias de violência, como você disse, né? Nós temos um país muito violento. O que te motiva a continuar também, né? Eu sei que tem a parte boa, óbvio, né? Mas eu queria que você compartilhasse com a gente, você já passou por alguma situação desse tipo que te fez pensar, sei lá, cara, não sei se está valendo a pena isso mais? O que acontece? Se você for olhar dados, quando a gente pega dados, a violência contra a mulher, na maioria dos lares, não só brasileiros como fora, ele é quase sempre cometido por alguém do conhecimento da mulher. Então, ou é esposa, ou é namorado, ou é ex, ou é filho, ou é irmão, ou é tio. Então, assim, isso me deixa um pouco mais tranquila. Porque os dados de índice de violência contra a mulher de pessoas estranhas são muito menores em relação ao que acontece dentro de casa. Então, isso me deixa um pouco mais tranquila para continuar. O fato de eu ter esses cuidados também me deixa um pouco mais tranquila para continuar. Mas, claro que eu não estou imune, né? Mas eu evito de ficar pensando. Por mais que eu estou ali sempre atenta às notícias, sempre, sabe...
antenada em tudo que está acontecendo, estou preservando ali a minha integridade física, eu sei que eu não estou imune, mas eu evito de ficar pensando, porque senão a gente fica maluca e não sai nem para trabalhar, não sai para viajar, não sai para passear. Mas assim, eu acho que a motivação para eu continuar é realmente eu gostar de conhecer novos lugares e eu saber que dentro dos dados eu estou mais segura muitas vezes na rua do que dentro de casa com alguém conhecido, porque eu já passei por relacionamentos abusivos, então eu sei que pessoas conhecidas nos colocam em muito mais situação de vulnerabilidade do que fora. Então, graças a Deus, na estrada, principalmente, a gente lidar com muito mais gente boa do que a gente ruim. É que a notícia boa ela não viraliza, mas a ruim, né, ela toma uma proporção muito grande, ela gera indignação. A boa, não. Então, para os programas de TV, para os jornais, a notícia ruim vai ser sempre o foco. Sim. Então, a gente tem que focar realmente, tentar não pensar tanto o tempo todo sobre isso e seguir em frente. Na sua vida, Celina, ocorreram algumas perdas, você sofreu algumas perdas. Você perdeu o seu pai, você tinha 3, 4 anos. Isso. Depois você perdeu o seu padrasto lá em São José do Rio Preto para um câncer, que você cuidava dele, você virava à noite para cuidar dele. Como essas perdas marcaram a Celina? Eu faço terapia até hoje por causa disso, porque assim, a presença masculina para a mulher ela é extremamente importante. Então, assim, hoje eu atribuo o fato de eu ter vivido muitos relacionamentos abusivos pela falta do amor paterno, porque muitas vezes a gente espelha aquele amor paterno que a gente busca nos namorados e aguenta desaforos, enfim. Mas, assim, todas essas perdas mexeram muito comigo. Primeiro porque eu tive que amadurecer muito cedo. Então, o fato de eu perder meu pai, minha mãe era 100% dependente do meu pai. Minha mãe ter que se virar para cuidar da gente sozinha, mas ela não conseguia financeiramente ter toda a estrutura para cuidar da gente sozinha. Então, a gente passou muita dificuldade na infância, nunca teve oportunidade de viajar, nunca teve oportunidade de passear. Então, eu tive que começar a trabalhar com 13 anos, entregando panfleto na rua, para poder comprar supermercado. Então, assim, tudo isso mexeu comigo com que eu tive que amadurecer muito cedo. Então, com isso, eu tive que ter responsabilidades muito cedo. Por um lado, isso me deu uma liberdade também muito cedo. Então, com 19 anos, eu saí de casa, saí de Frutal e fui morar em Rio Preto. E isso, com certeza, transformou a minha vida hoje, porque hoje eu sou uma pessoa que eu tenho a minha própria casa, eu tenho as minhas motos. Então, a responsabilidade muito cedo também me abriu muitas portas, né? Mas eu também não posso dizer que isso também não me trouxe traumas. Com certeza teria sido muito mais leve se eu não tivesse passado por tantas percas, né? Cuidar do meu padrasto também foi uma fase muito delicada da minha vida, uma fase que eu tive que abrir mão de muitas coisas, eu fazia faculdade, então, assim, eu me dedicava entre trabalhar, cuidar dele em química, e a faculdade. Então, assim, foi um momento muito difícil mesmo, e mesmo assim eu consegui um tempinho ali para cuidar dele. Claro que naquele momento tive que deixar de lado a moto, as viagens e tudo mais, mas eu acho que tudo isso foi necessário para eu viver tudo que eu vivo hoje. Aquela primeira moto que você comprou, que foi o primeiro veículo da família, a família não tinha veículo, pegava carona, andava de ônibus, né? Andava lá na Monark, azul, com a caixinha de madeira, né? É isso aí. Quando você comprou essa moto, quando foi que você deu o clique e vou falar, não, mas espera aí, eu vou viajar? E o segundo clique, quando que você falou, gente, eu posso viver desse troço, eu posso viver de ser influencer? O primeiro clique foi assim que eu fiz a primeira viagem, que na época eu ainda morava em Frutal, quando eu comprei a moto, né? Quando eu fiz a primeira viagem para Rio Preto. E aí, porque eu só podia ir para Rio Preto uma vez por ano, porque era quando eu tinha dinheiro da passagem. Então era só nas férias, ia uma vez por ano. E aí, quando eu comprei a moto, que eu peguei a primeira vez e fui para Rio Preto, falei, cara, se eu posso sair de um estado para o outro, eu posso rodar o Brasil inteiro. E aí, nos anos seguintes, eu já fui fazendo esse planejamento. Agora, sobreviver disso demorou muito tempo. Por quê? 2020 eu fiz uma viagem muito grande em quilometragem, né? Eu passei 15 dias na estrada, na época acho que eu rodei uns 8.000 quilômetros, alguma coisa assim. Foi a viagem maior que eu tinha feito na época, na CG 150. E aí, foi pouco antes da pandemia. E aí eu lembro que eu
tava voltando, assim, pra casa, me deu um start. Falei, cara, eu vou pra Goiás porque eu ainda tenho tempo pra poder viajar, porque eu ainda tenho alguns dias de férias. E aí, nisso que eu fui pra Goiás, eu tinha um amigo de Frutal, mas que ele morava em Lusiânia. E Lusiânia tem 2 meninos do Grau que eles são muito famosos. E aí, quando eu cheguei em Lusiânia, na casa desse amigo meu, da esposa dele, ele falou assim, eu quero te apresentar uma pessoa, que esse cara aqui, ele tem bastante seguidores e tal. E aí, ele me apresentou esse cara e tal, e ele gravou comigo, só que eu tinha muita vergonha de gravar na época. Eu só postava foto, só tirava foto de capacete, eu tinha muita vergonha de aparecer em público gravando. E aí eu lembro que ele tirou o celular no meio da Americanas, assim, tava todo mundo. Eu tô aqui com a Celina, ela viaja de moto, não sei o que, eu fiquei morrendo de vergonha e tal. Só que nisso que ele fez essa postagem, e outro rapaz também, eles tinham juntos mais de 2 milhões de seguidores. Eu ganhei um pouquinho de seguidor, não muito, porque não era o mesmo conteúdo, né? Mas aí desses caras que seguia ele era o dono de uma loja de moto em Goiânia. E aí ele me mandou uma mensagem falando assim, olha, não sei se você vai passar por Goiânia, mas eu queria te conhecer que você passasse aqui na minha loja. E aí fui pra Goiânia e tal. Quando eu cheguei na porta da loja, eu tinha tomado uns 13 dias de chuva nessa viagem. Foi uma viagem muito difícil. Tava com queimadura nas mãos, minha bota tinha descolado, tudo. Quando eu cheguei na porta da loja, era uma loja muito chique de moto, só com motona grande e tal. Falei, cara, não vou entrar. Não vou entrar porque eu tô suja, eu tô suada, eu tô fedida, não vou entrar. A hora que eu tava saindo, ele viu, ô Celina, vem aqui, vem conhecer a loja. E aí eu acabei entrando na loja. E aí nisso ele me deu um start, ele falou assim, cara, você tinha que ser influencer, por que você não começa a postar mais, a fazer vídeo falando e tal? Eu já postava ali o diário de viagem, né, mas não fazia vídeo de dica, nada disso. Eu postava mais no Facebook, inclusive, do que no Instagram. E aí, ele que me deu esse start de, nossa, você deveria ser influencer, gravar mais e tal. Aí, dessa viagem, eu ainda fiz bastante conteúdo, né? E aí, naquele mesmo ano, ainda falei pra ele, falei assim, olha, se eu tiver que comprar uma moto maior, porque na época eu só tinha CG, eu vou falar com você que eu vou comprar com você. E aí, em agosto daquele mesmo ano, eu saí de um emprego, aí peguei o acerto, comprei outra moto, comprei com ele, aí ele gravou comigo de novo, e ele de novo incentivando, ó, vira influencer e tal. E aí, eu comecei a gravar mais, fazer mais dicas e tudo mais, e aí o negócio, na pandemia, foi quando a coisa deslanchou mesmo, principalmente no segmento de moto. Se você olhar, a maioria dos influencers se transformaram aí no meio da pandemia, porque antes todo mundo só gravava vídeos aleatórios e tudo mais. Acho que a pandemia deu realmente essa guinada na carreira digital de muita gente. Só que para viver disso ainda não conseguia, porque eu tava conseguindo ganhar bastante seguidor, mas eu não tinha monetização. Então, assim, aí algumas empresas entravam em contato comigo para me mandar um produto e tal, mas produto não paga boleto, né? Exato. E aí eu já tava entrando no banco para trabalhar no banco, e no banco já era meu sonho, assim, né, de carreira sólida e tudo mais. E eu fui deixando mesmo a rede social como um hobby, só que nunca deixando de postar. Então, todas as férias que eu tive, que eu fazia viagem, eu tinha conteúdo ali para 6 meses, 1 ano. Então, eu ia soltando aos poucos. E nisso, muito público vindo, foi quando eu comecei a ver que as pessoas realmente se inspiravam em mim e compravam o que eu indicava, e eu poderia transformar aquilo em renda. Então, daí eu comecei a investir mais em equipamento, celular, câmera, nas próprias motos, em viagem. Aí, quando realmente deu o start, foi quando eu tive um burnout no banco. Eu já estava monetizando na internet, já tinha mostrado ali o meu valor para as empresas. E aí, quando eu tive esse burnout, eu falei assim, cara, não é o que eu quero mais. Eu acho que eu vou me arriscar. E aí, eu saí do banco, comprei muitos equipamentos e tal, e comecei a produzir os vídeos como se fossem documentários mesmo, né? E as empresas começaram a se interessar cada vez mais. E eu saí do banco, eu lembro, eu estava com 180 mil seguidores. E quando eu voltei da última viagem do ano, que foi uma viagem que eu fiz para o norte, em 2023, eu já estava com 480 mil. Então, e aí o negócio só foi aumentando e várias empresas vindo e tudo mais. Então, foi um negócio que demorou um tempo ali até eu realmente fazer essa virada de chave, sabe? Celina, como é que você entendeu que, assim, normalmente as pessoas que querem ser influencer até, elas acham que o Instagram é a única fonte, né? Elas não entendem, às vezes, que a monetização está no YouTube, por exemplo. Também. Né? Também, né? Com uma fonte até... Porque o Instagram é mais recente, essa questão de monetização, né? Quando você descobriu que você poderia fazer umas espécies de documentários, como você disse,
e você começou a ver isso, né? Provavelmente você deve ter entendido que, poxa, aqui também tem uma fonte de renda passiva, né? Porque os vídeos, eles vieram renda passiva conforme eles vão continuando, vão crescendo. Como é que foi para você se adaptar a ter essa vida instável? Porque todo mundo acha que trabalhar com internet é fácil. Todo mundo acha que é só pegar uma câmera, ligar e falar: oi, gente, estou aqui, olha, estou aqui no Calil com Farra, olha que legal isso aqui. Essa é o que todo mundo vê, mas como é que foi para você? Eu queria que você contasse essa sua experiência, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo que vai falar assim: poxa, eu acho que é fácil, né? Na verdade, assim, depende do tipo de conteúdo que você produz, pode ser que no início seja fácil. Mas hoje eu sempre falo, gente, eu produzo um dos tipos de conteúdo que é os mais caros do mercado, porque eu tenho que investir muito em viagem para depois colher os frutos. Então, assim, a minha primeira rede foi o Facebook, depois o Instagram, depois o YouTube. O YouTube eu monetizo muito pouco, porque hoje, querendo ou não, mas a rede que mais gera das pessoas procurarem produtos ainda é o Instagram. Então, o Instagram e o TikTok, né? Mas assim, o YouTube eu tenho uma renda ali, mas muito pouca, mas eu posto mais para as pessoas me conhecerem e poderem me seguir em outras redes. Mas claro que eu acho que o Facebook também paga hoje, né, por visualização e tudo mais, então já é também uma fonte de renda. Mas eu acho que você depender também só da visualização é um negócio muito volátil. Porque se amanhã ou depois as suas redes caírem, e aí, o que você faz? Né? Você não tem renda? Então, assim, eu acho que o ideal é sempre você tentar mostrar seu valor para as empresas. Só que isso é difícil. É o que a gente fala, né? Que todo mundo pensa que é muito fácil. Tem muita gente que chega lá e vai lá e comenta assim nos meus vídeos: ah, mas com esse tanto de seguidor que você tem, patrocínio é fácil. Não é assim. Tem um monte de gente com mais seguidores que eu, com menos, com aquela média que eu tenho. Só que o negócio é você mostrar o seu valor para a empresa. Hoje, só no Instagram tem 580 mil. Eu poderia muito bem ir lá pegar um tigrinho para divulgar. Entendeu? Eu nunca fiz isso. Mas tem muita gente que está ali com 100 mil, com 20 mil, com 50 mil, que já pega. O que acontece? Você acaba queimando muitas vezes seu nome, né? Como que você vai chegar numa empresa, pedir um patrocínio, sendo que você divulga um tigrinho, né? A mesma coisa hoje está acontecendo até mesmo com quem divulga muita rifa, por conta das operações de Polícia Federal e tudo mais. Então, assim, é um negócio que realmente é uma publicidade que pode mudar a sua vida. Em questão de valores, para vocês terem ideia, eles me oferecem 80 mil, 100 mil por semana na quantidade de seguidores que eu tenho. É muita grana, que pode mudar a minha vida. Mas eu tenho consciência que é algo que vai me afastar do meu propósito e que vai prejudicar os meus seguidores. Então, é uma linha muito tênue, assim, sabe? Entre você querer ganhar dinheiro com a internet e querer ganhar da forma correta. E é muito difícil, porque hoje tem muitos criadores de conteúdo, né? Claro que cada um no seu nicho, alguns com conteúdo que não é tão útil para as pessoas, é só entretenimento, outros com conteúdo realmente bacana, de dicas e tudo mais. Então, assim, as empresas têm que fazer uma seletiva muito incisiva, assim, sabe? Muito técnica para poder selecionar o melhor criador de conteúdo para ela pagar e tudo mais. Só que, assim, uma coisa que eu sempre falo, as pessoas têm uma visão da internet como se fosse uma publicidade de jogador de futebol. O que o jogador de futebol faz? Ele aparece com uma camiseta, aquilo já é uma propaganda para a empresa. Para a gente, não. A gente tem todo um trabalho por trás, a gente tem que gravar, a gente tem que testar produto, a gente tem que estar em evento, a gente tem que editar o conteúdo, a gente tem que investir em equipamentos, muitas vezes tem que investir em tráfego pago. Então, assim, é toda uma sequência de coisas para você conseguir aquele patrocínio. Não é só eu aparecer com uma camiseta e falar, tá tudo ok para a empresa. Não. Eu tenho que entregar um trabalho para essa empresa. E é isso que muita gente não entende. Para entregar esse trabalho, você precisa investir. Não é só gravar videozinho como a galera acha que é. O TikTok você ainda não... Tenho também. Hoje eu tenho 320 mil seguidores no TikTok. Eu não uso TikTok, eu não faço a menor ideia. E o TikTok hoje já monetiza. Legal, né? A visualização do TikTok paga muito pouco. Para você ter ideia, tem uns 3 meses que eu não recebo nada. Porém, o TikTok ele te traz uma visibilidade e também uma venda de produtos muito alta. Então, por exemplo, hoje tem o TikTok Shop, que os produtos são mais baratos do que um Mercado Livre e uma Shopee, por exemplo. Então, a galera monetiza, tem gente tirando uma grana lá só indicando produtos. Então, é uma forma também das pessoas te conhecerem. Quem não é visto, não é lembrado. Então, você tem que estar em todas as redes, porque o seu público não está em todas as redes. Então, isso é importante para você ser visto e para você ser lembrado.
Você tem um tipo de vídeo que eu gosto muito, que ele é muito útil e você faz muito bem. Então você fala, bom, então agora eu vou falar sobre a documentação. Ó, para você ir no Mercosul, desculpa, você precisa ter a carta verde, a moto tem que estar no seu nome e tal. Esse tipo de conteúdo, ele é de muito valor, sabe, Celina? Hoje mesmo eu vi um vídeo seu muito bacana. Eu fui 2 vezes já até a Mão do Deserto. E nas 2 vezes eu tenho fotos ruins. 2 vezes, 2 porcarias. Primeiro, que lá tem gente toda hora. É a coisa mais difícil do mundo você conseguir tirar uma foto, porque tem uma fila de gente furando fila, e o cara põe a moto lá e fica um tempão, sobe drone e tal, chatice, né? Então hoje, o teu vídeo falava, ó, põe a câmera lá no 05, faz assim e tal. Perfeito, isso é... Não tem como as pessoas não te seguirem, não darem like. Isso é muito bacana. E o fato, assim, de você seguir uma linha honesta, de você seguir uma linha, não, isso aqui eu não acredito, eu não vou falar disso. Isso aqui o meu seguidor vai ficar prejudicado, é dinheiro no bolso, mas é um dinheiro que é um dinheiro maldito, né? Então, assim, eu acredito, você pode mudar de vida e mudar de residência. Mudar de vida porque ganha um dinheiro e muda de residência porque vai morar na cadeia. Sim, isso também. não dá, isso é complicado, né? Então, eu acho que isso também, além do seu carisma, da sua simplicidade, por outro lado, na sua precisão em falar as coisas, acho que isso garante esse sucesso que você tem e vai ter muito mais. A dona Marisa, pelo que eu sei, ela sempre foi uma mulher muito trabalhadora. Você acha que você herdou essa resiliência dela? Sim, com certeza. Minha mãe sempre batalhou muito, minha avó sempre foi uma pessoa que colocou os filhos para trabalhar na roça desde cedo. Quando eu sempre vou falar sobre a minha vida com o meu noivo, por exemplo, eu sempre falo para ele que a gente teve realidades muito distintas, né? Porque minha mãe começou a trabalhar na roça muito cedo. Pra você ter ideia, minha mãe fez 61 anos e ainda não conhece a praia. Então, esse ano, se Deus quiser, eu consigo realizar o sonho dela de conhecer a praia. Então, assim, nós tivemos realidades muito distintas. Eu, quando criança, minha mãe, quando criança. Então, hoje, eu poder viajar o mundo, né, tendo as asas que a minha mãe não teve, eu acho que é um diferencial enorme, assim. É uma coisa que ela tem muito orgulho. Diferente de muitas famílias que o fato dos filhos andarem de moto incomoda muito, porque é perigoso e tudo mais, minha mãe sempre sentiu muito orgulho. A sua avó parece que não curtia muito essa ideia. A minha avó, né? até hoje, ela só fica lá rezando, né? Ela não... E olha que a minha avó, ela gosta de viajar. Só que, né, quando a gente olha as questões de dados e tudo mais, a gente sabe que moto é um pouco perigoso. Mas né? É muito seguro. Se a gente for pensar... Por exemplo, aquela vez que você queimou as mãos é porque estava sem luva, Sim. né? Eu, nessa ida aí para o Ushuaia, teve um dia que logo entrando na Argentina estava muito calor, muito. Eu tirei a jaqueta, amarrei a jaqueta na moto, fiquei de camiseta. E aí com o vento, a camiseta levantava. Vou resumir, eu descasquei daqui até a luva, né? Então assim... É muito seguro equipado, né? Você fala assim, não, mas e se bater? Então, mas o negócio é não bater, né? O negócio é tomar cuidado, isso. Mesmo assim, pode vir, mas é o imponderável. O imponderável Sim, pode acontecer com qualquer são coisas que a gente não controla, né? Exatamente. Exatamente. E assim, sobre isso também, as pessoas têm muito preconceito com moto, né? A gente fala muito sobre moto aqui, mas as pessoas têm muito preconceito. Como é que é pra você, assim, você começou muito nova a dirigir uma moto, né? Pesava 37 quilos. 37 quilos. Dirigindo uma motinha. Provavelmente, você tomou vários capotes lá quando você começou. E isso, obviamente, a sua família falou, para com isso aí. Ó, você vai dar errado, hein? Tá caindo demais. Como é que foi nessa época, assim? Como é que você falou, não, cara, não é possível, eu vou ter que dar um jeito nisso aqui, vou ter que começar a andar melhor. Né, então, quando eu comprei a moto, eu ainda não tinha habilitação de moto, né? Eu tinha só as noções básicas ali que um primeiro namorado que eu tive me ensinou. E eu tava tirando a habilitação ainda de moto. E assim, o meu padrasto ainda era vivo, né? E ele pegava muito mototáxi. E aí, de início, assim, eu já queria andar de moto comigo. E eu, 38 quilos, o Edmundo pesava 130, cara. Ele era muito grande. E aí eu falava, não consigo carregar ainda. E aí, quando eu tirei essa habilitação e comecei a
Só que assim, Frutal, eu não sei o que acontecia. Não sei se as pessoas colocou olho gordo na minha moto, que eu vivia caindo, cara. Nossa, toda semana eu caía. Ia estacionar, caía. Passava numa esquina, tinha terra, caía. Depois que eu mudei de Frutal, eu nunca mais eu fiquei caindo assim, sabe? Mas eu tive um acidente ali na frente da PRF, indo pra Comendador Gomes, né? E aí, naquele acidente, tava eu e um namorado que eu tive. De moto? É ele que tava pilotando e eu tava na garupa. E naquele acidente, eu pensei que a minha família ia embaçar mais, porque foi bem na frente da PRF e meu padrasto morava lá. Eu morava numa chácara na frente da PRF. E eu falei pra eles, pelo amor de Deus, não fala pra ele que sou eu, não. Espera eu sair do hospital e aí eu ligo pra eles e conto. Aí fui pro hospital e tal, aí a hora que eu vi que tava tudo bem, daí eu liguei pra eles e falei. E a PRF tinha ido lá pedir pra ele uma pá pra poder tirar o negócio da rodovia aqui. Foi aqueles caroção na rodovia, sabe? Mas assim, eu achei que naquela época ele ia brigar mais e tal. Não gostava muito que eu ficasse pegando rodovia de moto e tudo mais, mas depois acostumou. Até porque a gente não, quando era criança e tudo mais, a gente não tinha veículo em casa, né? Então, quando a minha moto veio, sendo o primeiro veículo de casa, eu podia carregar todo mundo, aí foi um conforto para todo mundo. Mas aí, em seguida, acabei mudando para Rio Preto e tudo mais. Mas eu tive épocas, assim, de pensar, falar, cara, eu nunca vou conseguir pegar outra moto, porque essa daqui eu não tô conseguindo dominar. E olha, hoje eu tô com uma S1000, que era uma moto assim que pra mim era inalcançável. Hoje eu piloto, eu vou lá e pego uma Tiger da Triumph, eu pego uma Street Triple, eu pego as outras Scrambler, já pego uma GS e tal. Hoje não tem problema, mas na época pra mim eu achava que eu nunca ia conseguir. Mas é a prática, né? Como foi a migrar para a Triumph? Eu vim aqui com uma camiseta em sua homenagem, eu já tive 3... 1.200 da Triumph, que eu gosto muito, é uma marca que eu gosto muito, pessoal da concessionária em Rio Preto, eu tenho amizade com todos eles, né? Como que foi ir para a Triumph e como é hoje ser embaixadora da Triumph e poder ir até Londres para ver o lançamento dessa moto? Meu primeiro contato com a marca, a primeira vez que eu conheci a marca foi em meados de 2018, que tinha uma amiga minha que tinha moto, e aí eu via muitas postagens dela, só que ela morava em Curitiba. E aí eu via pelas postagens dela, nunca tinha ouvido falar da marca, depois eu vi algumas reportagens e tudo mais. Aí 2020, que foi quando eu fui comprar a segunda moto, eu tava procurando uma moto que fosse grande, mas que desse liga com o meu peso e altura. Então, o meu maior medo era não conseguir alcançar o pé no chão, porque eu tenho 1,57 m e tal, e que não fosse uma moto tão pesada. Então, eu já tinha experimentado uma Hornet, a XJ6, e eu não tinha gostado, porque eu achei motos muito pesadas. E aí, essa amiga minha tinha a mesma estrutura física que eu, e aí ela tinha a Street Triple 675. E aí eu perguntei, troquei uma ideia com ela, ela falou, você vai adorar a moto. Nossa, pra mim, assim, encaixou perfeitamente. Não é uma moto pesada, é uma moto muito bonita e tal. Aí eu fui encomendei com esse cara lá de Goiânia, porque ainda não tinha concessionária em Rio Preto. Se eu não me engano, a concessionária abriu em Rio Preto em 2021, em agosto de 2021. E aí, já fazia um ano já que eu tava com essa moto. E aí, fui e pedi essa moto, encomendei, nunca tinha andado, nunca tinha visto uma de perto, só pelas fotos. Encomendei e amei a moto. E aí passou um ano, abriu a concessionária em Rio Preto, ainda a gente tava enfrentando aqueles desafios da pandemia, de não vir moto nova, de não conseguir importar e tudo mais. E aí eu já tava pesquisando uma 765. Aí entrei em contato com a concessionária de Rio Preto, ainda não tinha previsão para vir. Comecei a pesquisar na internet, falei de novo com esse cara de Goiânia, falei assim, olha, eu tô em busca de uma 765, em 5 minutos ele achou para mim. E aí, no fim de semana, ele já trouxe a moto, já fizemos a troca, aí peguei a 765. E aí, comprei a 765, terminei de pagar. Quando eu terminei de pagar a 765, foi o ano passado que eu terminei de pagar a 765. Eu já tinha feito assim que lançou a Scrambler, em 2024, o primeiro lançamento da Scrambler, acho que foi em abril. Eu já tinha ido na concessionária, experimentado ela, e eu falei, cara, eu quero uma motinha dessa, só que eu não quero financiar agora, eu quero fazer um consórcio, porque eu não tenho pressa, eu tenho a CG para viajar e eu tenho a Street Triple, então não tenho pressa, só que eu acho que vou esperar uns 6 meses e vou dar lance para poder pegar no consórcio. E aí fiz esse consórcio, acho que em julho ou agosto de 2024, e aí fui viajar para Transamazônica. Quando eu voltei da Transamazônica, eu olhei e falei assim, cara, quando eu fiz a revisão de volta da Transamazônica, eu gastei assim, tipo assim, quase uma CG nova em revisão. Naquele ano eu olhei e parei para somar, falei, cara, eu tô gastando 15, 20 mil de revisão de moto por ano. E só uma moto nova por ano dessa que eu tô viajando. Falei, eu preciso comprar uma moto mais nova. Porque como ela é uma moto antiga, não adianta, tem que ficar trocando peça direto, né?
E aí eu tinha esse consórcio, eu falei assim, cara, eu vou pegar a moto. Em paralelo a isso, quando eu estava voltando da Transamazônica, o pessoal da concessionária já tinha tentado, né? Eu me inseri ali como rider da marca, mas nunca tinha dado certo, né? E aí eles falaram assim, ó, acho que agora vai ter um projeto para riders, né, regionais, e eu queria ver se você tem interesse. Eu falei, não, eu quero sim, inclusive vou pegar Scrambler agora, né, já vou dar lance no consórcio e tal. Ele falou assim, tá, mas você vai querer Scrambler mesmo ou vai querer outra moto? Não, eu falei, eu vou ficar com a Scrambler e vocês me dão a manutenção da moto. Aí, beleza. Só que eu achei que não ia pra frente, porque a gente já tinha conversado ali outras vezes e tudo mais, né? Nem criei muita expectativa. Mas aí foi vindo, veio o contrato e tudo mais, e aí já me pediram os conteúdos e tal, aí eu já fiquei super feliz, né? Já tava com a moto, já comecei a viajar com a moto. E agora, recentemente, no fim do ano, em setembro agora, eles me convidaram pra ir pra Londres. Eu ainda era rider local, né? Ainda era rider da Triumph de Rio Preto. E aí, depois dessa viagem, agora eu sou rider oficial da Triumph Brasil. Então, já não sou mais local. Agora eu sou oficial rider da Triumph nível Brasil. E aí, fiz essa transição agora. Tô super feliz. E agora, mês que vem, a gente já vai fazer uma viagem aí, que é surpresa. Mas uma viagem pelo Brasil com uma Triumph. Vai ser super legal. Você conhece todos os estados? Já foi a todos os estados? Todos os estados e mais de uma vez. Ah, perfeito. Os pontos extremos do Brasil também eu fiz os 4. Alguns eu já fui mais de uma vez. E os 2, norte e oeste, eu fui uma vez. Muita gente acha que os extremos são Oiapoque e Chuí. E não é. Não. Queria que você falasse um pouquinho e já emendasse sobre essa viagem da 319, que para mim é um negócio assim... de outro mundo. O Oiapoque ao Chuí, na verdade o Oiapoque já foi, né, o extremo norte do Brasil, quando não havia uma delimitação do estado de Roraima. Quando fez essa delimitação, viu que o ponto mais ao norte do Brasil era na cidade de Uiramutã, que é ali já na divisa com a Venezuela, onde fica o Monte Roraima. Então, o Oiapoque já não é desde 1935, se eu não me engano, o Oiapoque já não é mais o extremo norte do Brasil, mas ainda existe o ditado, né? Então, muita gente ali ainda cumpre. E é um dos lugares mais difíceis que eu já cheguei na minha vida. É uma estrada extremamente desafiadora, inclusive mais difícil que a BR-319. Muita gente acaba desistindo no caminho e voltando para trás, porque é um lugar... da placa ou do barro? As duas coisas, mais uma estrada com muitas rachaduras, muitas curvas. É uma estrada que tem tipo uma serra subindo, assim, cheia de curvas e pedras bem grandes, sabe? E o pessoal vem de caminhonete e tudo mais e passa milhão do seu lado. Enfim, aquele negócio que você cair lá embaixo, você sai rolando, entendeu? É uma estrada bem difícil, assim. Quente, úmido. Quente, úmido, é a Amazônia. E ali, como, se eu não me engano, acho que corta a linha do Equador, é um clima diferente daqui. Então, aqui, enquanto tá ali, por exemplo, meados de julho, por exemplo, que já tá frio, né, e seco, lá tá quente e úmido, porque aí lá já é hemisfério norte, não é hemisfério sul como a gente aqui. Então, é totalmente diferente do que a gente vive aqui. Foi um dos lugares mais difíceis que eu fui, inclusive quando eu fui, eu acho que a segunda mulher a chegar lá sozinha. Teve uma outra mulher que chegou também, eu acho que foi a Japa. Eu fui a segunda mulher a chegar lá sozinha. Foi assim, nossa, eu chorei muito quando eu cheguei lá, porque foi uma viagem bastante desafiadora. Bem também na divisa com a Venezuela ali, né? Então, já era aquela época que a Venezuela estava praticamente intransitável lá dentro. Mas essa viagem foi a viagem que eu fiz junto com a BR-319, né? O que acontece? Quando eu cheguei, que eu estava ali no meio de 2023, que eu tinha saído do banco, só faltava 5 estados do Brasil para eu conhecer, que eram 5 estados do norte, que era Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e Amapá. Só faltava esses 5. Eu já tinha feito os outros 2 do norte, que é Tocantins e Pará. Só faltava esses 5. E aí eu tinha que enfrentar a BR-319. Não tinha como eu escapar. E aí tive que ir, né? Não tinha muita experiência em off-road e tal. Escolhi o tempo a época da seca, né? Pra poder fazer. Foi uma viagem também que eu comecei... Quando eu comecei a BR, eu achei até que era fácil, porque o início ali é bem de estrada batida mesmo.
Mas quando você vai chegando no meio ali, o trecho do meio, você vê que é vários terrenos em uma única estrada. Então, é a poaca, é o barro, é aqueles pedaços de asfalto solto de 1980, que foi quando a BR foi asfaltada. Tem os trechos que eles estão fazendo para tirar os atoleiros, que eles colocam as pedras desse tamanho, que você tem que passar em cima. Não tem siga e pare. Então, foi assim, eu acho que eu contei que eu caí umas 3 ou 4 vezes. Não se machucou. Eu tive um negocinho ali no joelho que eu tinha tirado a proteção da calça que estava me incomodando. Foi uma viagem assim, eu falo, nessa viagem eu não dei muito exemplo, assim, tirei a proteção da calça e acabei ralando o joelho, mas quando eu cheguei em Manaus, daí eu cuidei e melhorei. Mas foi uma viagem, assim, difícil mais pelo clima, porque eu acho que eu não estava acostumada ainda. A gente sente o calor aqui, mas o calor quente e úmido, ele é diferente, ele é abafado mesmo. É um calor que eu nunca tinha visto na vida. Junto com a poeira, né? Outros costumes, outra culinária, mas foi uma viagem que eu amei. Voltei apaixonada pelo norte, né? Inclusive, agora já estou planejando uma outra viagem para lá agora para os próximos meses. Já veio a dica. Mas é um lugar assim incrível. Transformou a minha noção de realidade, que eu acho que a gente que mora nos estados como São Paulo, Rio de Janeiro, nem imagina o que acontece lá em cima, né? Com o pessoal da região norte, transporte por rio, passar vários dias num rio, até as próprias motos que são produzidas em Manaus, né? Por que o frete é tão caro, né? A moto passa 5 dias num barco para poder chegar em Santarém, por exemplo. Então, é uma realidade totalmente diferente do que a gente vive aqui. Quando você decidiu sair do seu emprego convencional, você começou a ter uma vida na internet trabalhando, né? Um emprego convencional. E quando você decidiu sair, você já tinha rodado muito, né? 22 estados, já tinha feito, e aí você decidiu sair. Como é que você fez essa transição? Queria que você contasse como é que foi a transição entre a Celina que trabalhava no banco, que trabalhava, para a Celina da internet. Então, durante esses 10 anos, mais ou menos, 12 anos, né, que eu conto, ali de quando eu comecei a postar no Facebook e depois Instagram, e fiquei trabalhando paralelo com a internet, foram praticamente 12 anos. Era bem difícil, porque eu não tinha fim de semana, eu não tinha feriado, não tinha nada. Tudo era para produzir conteúdo, principalmente quando eu comecei a focar mais. Então, eu não tinha descanso. Todas as minhas viagens de férias, eu produzia conteúdo. Claro que eu aproveitava a minha viagem, mas eu não fazia viagem de férias, por exemplo, comprando um pacote aéreo. Não, eu ia de moto. Então, assim, quando eu pensei em fazer essa transição, que eu tive esse burnout e falei, cara, eu vou viver da internet, foi uma decisão muito difícil. Porque eu saí de um emprego onde eu tinha estabilidade, dos lugares que as pessoas mais sonham em trabalhar, porque eu trabalhava no Itaú Personalité, que é o segmento de alta renda, né? E eu fui viver numa profissão que era totalmente instável e novo para todo mundo. Quando a gente pensa hoje em emprego, as pessoas têm uma ideia de emprego, que é aquele que você chega, você bate ponto, fica das 8 às 6, ali e o chefe te enchendo o saco. Isso para as pessoas é emprego. Né? Para muitas pessoas, o que eu faço hoje, elas acham que é só gravar videozinho e que isso não é um trabalho. Mas não, você tem que ter muita disciplina para você conseguir fazer dinheiro na estrada, na internet e conseguir se manter em alta. Né? São vários desafios aí. Quando a gente pensa em algoritmo, então você tem que estar sempre se adaptando para os novos formatos, sempre se atualizando, você tem que fazer cursos, tem que fazer investimentos. As pessoas não veem isso, elas acham que você está só viajando e passeando, mas deu não é assim. Deu um medinho? Né? Deu, com certeza. Eu saí de um emprego que eu tinha vale refeição, vale alimentação, plano de saúde, seguro de vida, tudo, para eu não ter nada disso e eu ter que pagar tudo do meu próprio bolso. E aí? Teve algum momento que você falou assim, rapaz, acho que isso aqui que eu fiz não... Graças a Deus, não. Os primeiros meses eu acho que a gente fica mais aflita. Mas quando você vê que tá dando certo... Porque assim, eu cheguei numa fase da vida em que eu não tava fazendo nada bem feito. Porque eu tava querendo abraçar o mundo, fazer as duas coisas e eu não tava conseguindo focar em nada. Nem no banco, porque eu já não tinha mais interesse em ficar, e nem na internet, porque eu não sabia se era aquilo que eu queria. Porque eu ficava dividindo o tempo entre as duas coisas. Eu não tinha descanso nos fins de semana. Então, assim, alguma coisa ali eu tinha que fazer uma decisão muito difícil para escolher o que eu ia focar. Eu já sabia que não era no banco.
Mas aí vem a questão do preconceito, de você não ter um emprego convencional, de você trabalhar com algo volátil, enfim. Mas hoje, graças a Deus, todo mundo, a minha família entendeu, sabe que a minha renda vem disso, sabe que eu preciso estar na estrada, eu preciso estar viajando, eu preciso estar produzindo, para eu poder ter renda, para poder pagar o cartão adicional da minha mãe, né? Eu acho não, a primeira viagem que eu fiz foi... Eu saí ali pelo Chuí, atravessei o Uruguai, fui até Buenos Aires e voltei. Essa foi a primeira viagem. Eu tinha uma Triumph 1200 que eu comprei aqui em Rio Preto, aquela areia lá, aquela Desert, e pouquíssima experiência. Eu lembro que eu peguei um local lá no Uruguai que estava com pedra para depois vir o asfalto e aquilo parecia que eu ia cair, ficava sentado na moto, né? Não tinha noção nenhuma, né? E aí depois, a gente foi em 2, né? Eu e um amigo aqui que também é advogado, o Márcio, e depois o grupo cresceu, vieram o Marinho, o Cássio, né? E aí eu falei, não, e nós somos no Atacama. Eu falei, não, eu preciso gravar isso aqui, né? E aí eu comprei 2 GoPro e tal, falei, preciso gravar para registrar, né? Que é bacana. E aí gravava, dava aqueles take e tal, falava com o microfone no capacete e tal. Aí todo mundo ia dormir depois do jantar e eu tinha que passar, a desocupar o cartão, passar para o HD, né? Aí fiz isso numa viagem, né? Entreguei esses cartões para uma pessoa, ela fez lá um filminho que eu não publiquei, tá guardado, né? Que não ficou muito bom. E aí, na segunda viagem, eu falei assim, essas câmeras elas vão ficar guardadas aqui. Porque isso é muito chato. Então, dizer que é só fazer uma gravaçãozinha é muito chato. Tem hora, Celina, que você fala assim, putz, que chato, isso aqui é trabalho. No meio daquela viagem maravilhosa, lá na carreteira austral, que você olha assim... Aquele lago que você fala, não estou na Europa, eu estou aqui no Chile. Você fala, trabalho, chato, tem isso? Hoje não. Não tem, porque assim, eu estabeleci algumas regras. Primeiro, eu olho e curto o momento, depois eu gravo. Mas assim, falar pra você que não é puxado, principalmente durante a viagem, todo mundo vira influencer na viagem nos primeiros dias. Chega nos últimos, ninguém consegue mais, porque é extremamente cansativo. Então, é o que eu falo, um negócio assim, que você tem que ter muito foco e muita dedicação. Porque senão você não desenvolve, entendeu? A maioria das pessoas, 99% que eu encontro em viagem, fala assim, cara, como que você consegue chegar todo dia, descarregar tudo e ainda postar tudo? Porque, tipo, deu o 5º dia de viagem, eu já não consigo mais fazer isso. Quando eu voltar de viagem, daí eu vou lá e posto umas fotos. É porque, pra mim, eu quero que as pessoas sintam a mesma emoção que eu senti naquele momento. Então, eu quero que elas entendam e acompanhem realmente tudo que eu tô sentindo, tudo que eu tô passando. Então, eu quero passar essa veracidade, essa verdade. E eu acho que as pessoas estão ali justamente por isso. Porque, assim, eu poderia fazer igual a maioria dos influenciadores que são youtubers. O que eles fazem? Eles só gravam durante ali toda a viagem, e aí quando eles voltam dessa viagem, aí eles vão fazendo os episódios como ali. É o caso do Thiago. Isso, Thiago Noronha faz isso. Exato, e aí eles postam ali com 2, 3 meses de atraso. Eu gosto de postar no dia, porque eu acho que é mais emocionante as pessoas saberem te acompanhar a viagem, viajar junto. Exato, é isso que eu sinto. E esse é o meu maior diferencial hoje, principalmente dentro do Instagram. Eu acho que hoje eu sou a única influenciadora mulher que posta as viagens praticamente em tempo real no mesmo dia que acontece. Então, isso passa uma emoção muito grande. Eu acho que não deixa esfriar aquela coisa da pessoa entrar ali como se fosse uma Netflix mesmo. Da pessoa entrar ali e falar assim, deixa eu ver o que a Celina fez hoje, o que que... E as pessoas me mandam o tempo todo esse feedback de, nossa, eu já chego, vou lavar a louça e já abro os seus stories para ver tudo que você fez no dia, né? Tudo que aconteceu, lugares que você passou e tudo mais. Mas realmente tem dia que é cansativo, tem dia que é puxado, tem dia que a gente chega e fala assim, cara, eu não quero nem ver nada, mas vou lá e faço do mesmo jeito. Mas você planeja os conteúdos, por exemplo, eu vou, um exemplo, eu vou para o Ushuaia. Você planeja, por exemplo, olha, eu vou passar por esses lugares, vou gravar isso. Você tem um cronograma que você pensa, bom, vou fazer isso, ou você meio que decide, ou é mais ou menos meio a meio. Ah, eu achei isso legal, gravo, achei não tá tão legal, eu não faço.
Eu faço das duas formas. Primeiro, eu pesquiso tudo, eu assisto também outros documentários, outras viagens de outras pessoas, né, para eu ter uma ideia do que eu vou passar e do que eu vou fazer, e pesquiso muito sobre o local. Então, assim, tem vários conteúdos hoje que eu trouxe que nenhum motoviajante nunca comentou. Então, por exemplo, o maior lixão de roupas do mundo do deserto do Atacama. Nunca vi, só você. Porque são coisas que eu fui pesquisando ali de lugares que eu ia passar. Isso? Em Calama? Arepa? Não, em... Ai, gente... Como chama a cidade? Iquique. Iquique. É. E aí, na divisa com a Bolívia. E aí, na Bolívia também, por exemplo. Por que a Bolívia não tem McDonald's? A crise de combustível da Bolívia. Muita gente traz ali no formato de só mostrando o dia a dia, mas eu trago em formato de informativo. Por que isso acontece? Porque o governo subsidia, então... Porque está faltando combustível, o país não produz combustível. Então, sempre num formato informativo. Então, para isso, eu tenho que pesquisar. Só que, além de pesquisar e planejar todos os conteúdos, eu tenho os takes isolados. Então, eu gravo vários takes para depois eu fazer narração por cima de coisas que eu posso vir a descobrir depois. Então, sei lá, surgiu uma informação desse lugar e eu tenho takes desse lugar. Por exemplo, uma ponte que eu passei em Estreito no Maranhão. Eu gravei toda a ponte, eu passei um mês antes, no mês seguinte a ponte caiu. Eu tive que andar 500 quilômetros por causa dessa ponte. E agora já refizeram, já refizeram, já inauguraram mês passado. Então, assim, são coisas que vão surgindo depois, mas que eu tenho conteúdo para postar enquanto tá acontecendo aquilo ali, entendeu? Uhum. Não, e assim, é muito interessante você falar sobre isso, porque isso desmistifica muita coisa, né? Assim como você falou, as pessoas... às vezes a pessoa fala, puta, chato, né? Tô gravando. Mas isso mostra também que você tem um compromisso, né? Com o seu seguidor. Exato. E com as empresas também, né? Com certeza. Que você está disponibilizando ali a sua imagem, né? Divulgando também a imagem delas. Então, eu acho que isso também demonstra que você quer que eles te acompanhem de perto, que eles vejam a sua vida, que eles realmente se inspirem também. Poxa, que legal, é uma mulher que está lá em Atacama, né? Tá na Bolívia, tá passando um perrengue, né? Assim, qual que foi o maior medo que você sentiu viajando nesses tempos todos? Cara, o maior medo... eu acho que foi quando aconteceu tudo o que aconteceu no Peru, assim. Mas era aquele medo de, tipo assim, será que eu vou conseguir socorro aqui? Será que eu vou conseguir chegar na fronteira com o Brasil? Eu acho que foi, assim, mais nesse sentido, sabe? De estar no meio do nada ali, precisando de socorro e não passar ninguém e ser socorrida pela polícia. Acho que foi a viagem, assim, que eu mais senti medo, no geral, assim. Teve outras situações que foram perigosas para mim, né? Que eu atravessando a Transamazônica, por exemplo, mas que eu só fui reparar que eu estava correndo perigo depois, quando eu fui raciocinar depois. Então, por exemplo, eu tive uma situação na Transamazônica, eu estava atravessando sozinha, e aí, nisso eu parei numa região de garimpo lá, e conversando com o pessoal lá, e nisso chegou uma caminhonete lotada de coisa, à noite já, eu já estava para dormir. E aí, esse cara da caminhonete comprou algumas coisas ali e foi embora. Só que no dia seguinte, quando eu tava saindo de moto, eu passei por ele na rodovia. O pneu dele tinha estourado, ele tava sozinho, ele tava trocando esse pneu e passou a noite inteira ali parado na rodovia, com esse pneu estourado. Quando eu passei por ele viu que eu passei e tal, e ele tava terminando de trocar o pneu. Lá na frente, ele começou a dar farol alto pra eu parar. E aí, nisso, eu parei, né? Eu não sabia o que ele queria, enfim, eu parei, só que naquele momento eu não raciocinei que aquilo poderia ser um risco. E aí ele desceu da caminhonete e falou assim pra mim, você tem um carregador pra me emprestar? Como eu vi que ele tinha passado a noite inteira ali na rodovia, não tem internet, não tem nada, eu falei, o celular dele deve ter acabado a bateria. Nisso, eu desci da moto, fui no baú e peguei um cabo, só que aquilo me deu um estalo na cabeça assim, tipo, e se esse cara me enforcar com esse carregador? Me jogar aqui no meio do mato, ninguém vai me achar. Naquele momento, só que a hora que eu parei a moto não me deu estalo, eu só pensei em ajudar a pessoa, né? Claro que não aconteceu nada, eu só falei pra ele, vai lá ver que jeito que é a entrada que eu pego aqui pra você, emprestei o carregador pra ele colocou, foi embora, nunca mais vi esse cabo, mas na hora, né, poderia ter sido muito arriscado pra mim. Mas é aquela coisa, na hora a gente não pensa, a gente quer ajudar e tudo mais. E aquela história que você estava na mesa lá de um bar ou de um restaurante e aí conversa vai, conversa bem, todo mundo já tinha matado pelo menos um.
Foi pelo menos uns 20, né? Foi uma conversa muito engraçada. Não vou falar em que lugar do Brasil, foi uma região do Brasil. E aí eu cheguei, sentei, né, pra almoçar e tal, e aí veio um rapaz, você tá viajando de moto e tal, e você tá sozinha? Eu falei, tô. Porque naquele dia não tinha como eu falar que eu não tava sozinha, porque eu ia dormir naquele lugar, né? E aí falei, não, eu tô sozinha e tal. Que legal, você tá viajando, etc. E aí eles sentou um rapaz, depois sentou outro. E aí eles começaram a contar sobre a história de vida deles. Primeiro foi uma conversa sobre política, depois a gente entrou numa conversa sobre violência contra a mulher e tal. E eles falaram assim, não, contra a mulher a gente não faz nada, a gente respeita muito mulher e tal. Mas aqui, né, acontece muito da gente acabar tendo desavença e matar homem. Então, assim, um tinha 14 homicídios, sei lá, o outro tinha quase 20. Mas eu não me senti acuada porque eles me deixaram muito à vontade, assim, de conversar de igual para igual. E uma coisa que o Edmundo, meu padrasto, sempre me falou, nunca demonstre para um homem que você tem medo dele. Sempre demonstre respeito, nunca medo. Porque se você demonstra medo, ele vai usar isso contra você. Então era sempre a conversa, assim, de igual para igual, perguntaram a minha história, eu contei, eu perguntei a deles, um deles me mostrou até a foto dos netinhos e tudo mais e tal, mas eu sabia que eram pessoas perigosas. Mas conversei de igual para igual, não julguei, eu acho que esse é o mais importante, é a gente não fazer um julgamento, não emitir opiniões que não foram solicitadas, né? Eu acho que para você viajar como eu viajo, isso é extremamente importante. Não ter a mente fechada, principalmente politicamente, porque ali naquela mesa eu estava com duas pessoas de situações políticas opostas uma das outras, né? Nós três tínhamos oposição política em opinião. Então, cada um tinha sua opinião política. Mas ninguém ia brigar por aquilo e eu acho que é importante a gente não emitir opiniões políticas ali naquele momento ou de julgamento, porque eu acho que é muito mais perigoso. Então, se você é uma pessoa que você tem a mente fechada, tem uma posição política que você acha que você tem que impor ela a todo custo, esse tipo de viagem não é para essa pessoa. Porque senão vai realmente se tornar perigoso. E a questão do stalker? Lá de Porto Alegre. Isso, essa história eu queria que você contasse pra Então, gente. essa história eu parei numa... Esse foi um dia que eu compartilhei em tempo real, né? Que eu estava em Porto Alegre, arrumando a moto e tal, e que eu iria estar na Triumph. Mas porque eu precisava de uma ajuda, na época eu não era parceira da Triumph, e eu precisava dessa ajuda na concessionária. O pessoal me recebeu super bem, só que tinha um cara que ele era meio maluco. Primeiro ele ficou ligando do Instagram pra mim, ligando sem parar. Aí eu não atendi, porque chegou alguns seguidores e tal. Aí ele vi que ele tinha mandado umas mensagens, eu quero que você venha aqui pra casa, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou seguir viagem porque eu tenho que trabalhar na segunda-feira. Isso era numa sexta ou no sábado. E até chegar de Porto Alegre até Rio Preto eram uns 2, 3 dias, né? E aí eu falei, não, eu tô indo embora porque eu tenho que chegar, porque eu tenho que trabalhar segunda-feira. E ele ficou insistindo, não, você vem aqui pra casa. Eu falei, não precisa. Aí, beleza. Desliguei ali, parei de conversar com ele no Instagram, fui atender os seguidores que chegaram e tal. Quando ele começou a ligar na concessionária, no telefone da concessionária. Aí veio o cara, tem uma pessoa querendo falar com você. Atendi, era o mesmo cara. Não, porque eu preparei minha casa pra te receber, não sei o quê. O cara nem sabia se eu ia passar ali, como que ele preparou a casa dele pra me receber. Foi, assim, muito estranho, sabe? Não, porque eu moro sozinho, qualquer coisa, eu saio daqui, vou pra casa da minha mãe, você fica aqui de boa, não sei o quê. Eu falei, não precisa, não quero. Falei de novo. Mas quando pensa que não, passa uns 20 minutos, o homem não chega na concessionária com outro capacete. Eu vim te buscar. Eu falei, me buscar pra onde? Não, eu que tava te ligando aqui, eu vim te buscar pra você ir pra minha casa, eu sei que você tá cansada, eu já preparei pra te receber. Eu falei, eu já te falei que eu não vou. Nisso saiu um seguidor meu do banheiro, bem fortão, assim, sabe? O que tá acontecendo aqui? Eu falei, não, esse cara quer me levar a todo custo embora, já querendo me arrastar, sabe? E aí, ele já deu uma assustada, assim, que tinha outras pessoas comigo ali, né? Aí ele pegou as coisas e foi embora. Mas, assim, foi um cara que chegou, ele não perguntou como eu tava, não perguntou a história, nada. Ele só queria me levar pra casa dele. Sabe? Super estranho. Uhum. Aí eu falei, não. Aí depois eu bloqueei esse cara e nunca mais me perturbou. Foi o único que você teve desse tipo? Assim, de seguidor ser chato, insistente? Sim, foi o único. Não, de vez em quando, assim, o pessoal aparece, vai. Impressionante como o pessoal conhece hotel até pelo ar-condicionado, assim. Eu posto, tô aqui em tal cidade. E aí o pessoal... Mas aí eu não ligo, tipo assim, eu não ligo. A pessoa... Muita gente manda mensagem, eu posso ir te conhecer? Pode. Posso ir jantar com você? Pode. Eu quero te levar um presente, aceito de bom coração, não tem problema nenhum com isso. Mas de insistir realmente, querer me levar à força para casa, esse foi o único. O que eu vejo, assim, é que as pessoas que têm muito sucesso, como é o seu caso, elas são muito acessíveis, né? Elas têm que se resguardar e acho que você faz muito bem, é isso mesmo, né? Mas você vê, por exemplo, o Cado Gomes.
Cado Gomes é meu amigo, eu conheci ele na internet, ficamos amigos, a gente tem algumas coisas em comum, bodes do asfalto, né? Então, e a gente fala no celular e tal. E ele, assim, agora ele tá numa viagem, acho que não lembro se Potacama ou pro Ushuaia. Agora, não sei. E aí ele colocou uma Starlink lá. Então ele tá fazendo live, usando, agora eu tô experimentando aqui e tal. E é um cara super acessível, assim como você, né? A gente vai ter um encontro nacional do Bodes do Asfalto que vai ser esse ano aqui em Barretos, agora em setembro. Então até falei para ele que se ele não estiver viajando, para ele vir, ficar em casa, vir com a esposa e tal, né? E eu acho que isso é uma outra característica que você tem, que você é acessível. Eu preciso agradecer demais o André, que é um amigo lá de Frutal, que eu falei, André, você não consegue? Perguntei na Triumph, perguntei pro Miguel, o Miguel falou, Ricardo, eu não tenho o celular dela. E aí eu peguei e perguntei pro André, o André falou, não, eu tenho um amigo aqui que tem. Aí esse amigo perguntou para você se podia, você disse que sim, e aí Que conversei legal. com você, você estava viajando, chegou... Tá aqui. Muito obrigado de novo, viu? Imagina. De Eu novo. acho que a gente tem que ser, porque não adianta. O que faz o nosso conteúdo é o público. Se você não é acessível com o público, não faz sentido você fazer conteúdo, né? Não faz sentido eu visitar uma cidade e ficar me escondendo das pessoas. Então, assim, e você precisa mostrar para as pessoas hoje, em tempos de IA, que você é real, né? Sim. Que você tá ali, que você realmente está viajando. E assim, eu sempre falo que o fato de eu ser mulher, eu tenho que ficar provando em dobro. Porque as pessoas ainda subestimam ainda a mulher. Principalmente o viajar sozinho. Ninguém questiona um homem se ele viaja sozinho. Mas o fato de eu ser mulher, ser perigoso pra mim, as pessoas já ficam ali. Ah, porque ela tá mentindo, porque ela tem carro de apoio, não sei o quê. Mas imagina, hoje eu faço uma viagem ali, Argentina, Chile, é uma viagem que custa 10, 15 mil reais. Se eu for ter um carro de apoio, vai me custar 50, Sim. entendeu? O preço de uma moto. Eu não tenho condições de pagar Impossível. isso, né? Sim. Então, tem toda uma equipe que você teria que arcar por trás. Não tem condição. Numa nem viagem precisa, só. né? Nem precisa. Nem precisa. É um negócio... A mesma coisa no Brasil. Então, assim, uma viagem... Você acha que uma menina que viajou 12 anos com a CG 150, vai ter condição de pagar um carro de apoio? Vai precisar também? Não precisa. Né? Não faz sentido. Então, assim, as pessoas fantasiam muito isso, de que a gente esconde pessoas. Eu faço questão, quando eu tô com um amigo, eu tenho um amigo aqui de Barretos, de vez em quando a gente encontra em viagem, né? Eu tenho meu noivo, né? Que eu levei ele agora pro Atacama e tal. Então, assim, quando eu estou com alguém, não tem problema nenhum, eu vou mostrar a pessoa. Agora, quando eu não estou, realmente eu estou sozinha, e para encorajar outras mulheres a não ficarem o tempo todo esperando companhia, né? E eu acho de muita responsabilidade, se eu prego que eu estou sozinha, eu estar sozinha, porque outra pessoa vai se inspirar em mim e ela vai sozinha. E se na viagem dela der tudo errado, e eu tô inspirando ela, mas eu não tô sozinha. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, tudo que eu faço sozinha, eu inspiro outras mulheres a fazerem também. Você usa Spot? Uso. Uso. Mas tem você já 2 apertou anos o botão só. ou não? O SOS não, Não, né? eu só Também me não. comuniquei por mensagem. O Bruno, coitado, meu irmão, ele vive recebendo aí os Você pedidos usa de aquela socorro. mensagem, tô saindo, tô voltando, ou você usa Não, aquela outra, do outro lado do Não, SOS? o meu é aquele de digitar. Tem as tá. mensagens Sim, prontas, sim, mas sim. eu uso tipo assim, por exemplo, eu usei muito no Peru nesse perrengue que eu tive. Porque eu tava no meio do nada, o GPS, nada funcionava. E aí eu queria saber exatamente onde eu tava e onde que eu ia encontrar socorro. E aí eu mandava mensagem pro Bruno, ele recebe as coordenadas geográficas, né? Clica ele no Maps, te fala, você tá em tal lugar. aí ele falou assim, olha, você tá a 8 quilômetros do povoado, assim, assim, assado. Tenta chegar até lá. Então, isso é o que eu mais uso, geralmente. E é importante você falar isso também, porque as pessoas também precisam entender que você se cerca de segurança também. O Spot, né, como o Ricardo disse, é uma ferramenta que você precisa, né? Então, assim, tudo isso não é uma viagem que você faz, não é só flores, né? Não é só coisa boa. 90% mas vai ter problema, vai ter dor de barriga, entendeu? Vai ter as coisas, né? Porque a gente é real, né? Nesses tempos de IA, a gente é real e a gente precisa ficar provando isso, né? Porque tudo hoje na internet, você vê, isso é IA, né? Não, isso daí a pessoa não tá, não, isso é IA. Tá um pouco chato isso, né? Como você tem lidado com esse tipo de comentário, com esse tipo de coisa? Isso te influencia? Isso te dá uma balada? Não, até que eu recebo, igual eu tava falando, eu recebo muito pouco hate, né? E hoje, eu não sei se você viu, mas
plataformas de conteúdo agora são obrigadas a sinalizar o que é IA. Então, tudo que for IA vai ser obrigatório aparecer um rótulo de IA ali. Então, as pessoas vão deixar um pouco de se enganarem com aquilo se elas prestarem atenção no que está sendo vinculado ali. Mas, assim, é aquilo que eu falo. O fato de eu ser mulher faz com que eu tenha que me provar em dobro, né? Então, vai acontecer, infelizmente, de algumas pessoas não acreditarem, mas é aquela coisa, eu acho que eu já passei daquela fase de ficar provando, sabe? Esses tempos eu recebi um comentário no Facebook, eu tava vindo aqui pra casa do meu noivo, em Jaboticabal, e eu tava com a S1000. E como fazia muito tempo que eu não andava nela, já tava uns 2 ou 3 meses sem andar, ela deu um problema no estator da bateria quando eu tava em Olímpia. E aí eu postei, falei, olha, tive um perrengue e tal. E aí um cara até comentou assim, parece que até ensaiado, porque toda viagem tem perrengue, né? Parece que foi até, tipo assim, foi criado por você. E aí eu só comentei assim, olha, me desculpa, mas eu não preciso te provar nada, né? Quem tá comigo sabe, quem passou na rodovia viu. Eu falei desse jeito. Porque eu acho que é isso, eu acho que chega um momento que a gente não tem que ficar provando também, né? Você já... É igual a questão do desafio, né? De ter que ficar provando que você fez, de precisar mostrar para... Não, já passei dessa fase, sabe? Eu faço porque eu gosto, porque é o meu trabalho, e quem quiser acreditar vai me encontrar onde eu estou, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o mais importante. Qual que é o lugar mais bonito que você chegou de moto, que você disse, caramba, olha onde eu tô, que deu aquele vídeo maravilhoso, que se você... Por exemplo, quando lá em El Calafate, que eu vi aquela geleira lá, Perito Moreno, que eu olhei aquilo é um negócio de outro mundo, Sim. né? Tava calor, 30, 40 graus, e aquele gelo ali do meu lado, ó. Qual foi o lugar que você viu? Porque você andou em muito lugar bacana. Olha, você fez a Praia do Cassino, que eu queria muito fazer, um dia ainda Muito vou legal. fazer. Você fez a Carreteira Austral, que eu não conheço, eu só desci a 3, subi a 40. Queria que você falasse do 73, se você passou lá, e como que é o rípio da carreteira. Dos lugares mais bonitos foi a Carreteira Austral, né? Eu tenho uma divisão entre lugares mais bonitos e lugares mais incríveis, tá? Hoje, para mim, o lugar mais incrível de todos que eu já fui é a Amazônia, não tem igual. Eu acho que é uma sensação única você estar no meio da Amazônia. Eu acho que a floresta esconde muitos segredos, é um lugar muito místico, mas o mais bonito é a Carreteira Austral. Eu acho que as lagunas ali... O rípio da Carreteira Austral eu achei que é tranquilo, assim, né? Não caí nenhuma vez, mas eu acho que depende muito da sua habilidade. É tranquilo, porém é perigoso, né? É uma estrada que ela não é só turística, ela é usada pelos moradores. Então, quem está acostumado a passar por ali, passa 1000 por hora, de caminhonete e tudo mais. Não é à toa que a gente já perdeu aí viajantes que já morreram na Carreteira Austral, que já se acidentaram e tudo mais, porque é uma estrada estreita, com muitas curvas, é uma curva atrás da outra, e no rípio solto. Então, ali é um deslize, você cai, você bate. Eu mesma quase bati com um caminhão lá 2 vezes, com ônibus. Então, é uma estrada que é pouco falado o quanto ela é perigosa. Eu acho que até porque poucas pessoas visitam ela inteira, né? Mas é, sim, uma estrada perigosa. Mas o rípio em si não é um rípio tão fofo e tudo mais. É um rípio, uma estrada mais batida. Mas eu acho que é mais perigosa pela questão das curvas e ser uma estrada estreita. Um dos trechos piores de rípio que eu fiz, não é o 73 Malditos, é o trecho antes de Malargué, ali de Bar das Blancas, que é 85 quilômetros de rípio fofo mesmo, da pior espécie que você pensar, barro, tudo. Pior lugar que eu passei, assim, na Argentina foi ali. Foi onde eu tive um problema com a embreagem da minha moto também. Inclusive, fui ajudada por 5 homens numa caminhonete. Né? O primeiro passou uma caminhonete com 3, aí o cara falou assim, não, eu volto pra te buscar, não botei fé. Aí veio uma caminhonete com 5 caras, o cara foi lá, fez uns paranauê lá na minha embreagem, cortou um pedaço dos fios, emendou uma coisa na outra lá e conseguiu voltar a fazer funcionar, pelo menos para eu chegar na cidade. E aí o cara que falou que ia me ajudar ainda voltou, depois com a esposa, para realmente me socorrer, mas já tinha dado certo. Esse foi o pior trecho que eu fiz de rípio ali. E um dos lugares assim mais bonitos na carreteira, eu diria que as Capilas de Mármore, ali em Porto Rio Tranquilo, também é muito bonito, além de toda a carreteira, né? A carreteira, ela tem uma imensidão ali de paisagens diferentes. Então, enquanto tem lugares que você está margeando os lagos, outro você está imerso numa floresta de árvores fechadas, aí depois você passa, tem encontro das águas, de rios, então...
é uma paisagem bastante diversa ali, muito bonito mesmo. Qual foi, isso que o Ricardo te disse, um dos momentos, né? Eu fiquei pensando assim, você trabalha com internet e você precisa mostrar isso. E teve alguma vez que você... Qual foi o momento de, tipo, cara, precisava ter gravado isso e não consegui por algum motivo, acabou a bateria do celular, aconteceu alguma coisa. Teve algum momento desse que você, poxa vida, isso daqui ia ser sensacional se eu pudesse ter filmado e não fiz? Não, desse dia, desses 5 caras que pararam pra me ajudar, eu fiquei pensando, porque a minha câmera tinha acabado a bateria, porque eu já tinha gravado bastante. E eu falei, cara, eu queria ter filmado isso, sabe? Porque a gente... Não adianta, quando você vem uma caminhonete com 5 caras, uma menina sozinha, no meio de uma estrada de terra, todo mundo vai olhar, acabou pra ela, né? Vai morrer, vão jogar ela aí. E os 5 caras se moveram ali pra me ajudar, e depois teve o outro voltando também pra me ajudar. Argentinos. Então, assim, eu acho que aquele foi um dos momentos mais incríveis, assim, de olhar e falar assim, é isso que eu falo quando a gente encontra mais gente boa que gente ruim no mundo. E aquele povo eu gosto muito de ir para Argentina. Eles são muito receptivos. Eles são sensacionais, eles nos tratam muito bem, né? E eu brinco, então, porque eles gostam muito de futebol, gostam de corrida de carro, né? E eu não gosto nada de futebol, não ligo para isso, né? Então eu brinco e imito o Neymar, eu caio, né? Aí eles acham bom e gostam. Então, quando você fala do Ronaldinho, eles amam o Ronaldinho, né? Quando você fala que o Messi é melhor, né? Mas é um povo, assim, que a Argentina tá onde ela tá porque ela encontrou nos últimos 50, 100 anos políticos que fizeram só barbaridade, porque aquele povo é maravilhoso, o país é lindo, Sim. né? Que coisa, né? E você sabe que eu tive 2 experiências muito diferentes, assim. A primeira vez que eu saí da Argentina e entrei no Chile, eu me senti muito maltratada no Chile, sabe? Eu não sei se você teve essa mesma percepção, mas o chileno, ele é mais seco, ele é grosseiro e tal. E aí, quando eu pensei em fazer a carretera austral, eu falei assim, cara, eu só vou porque eu quero muito conhecer o lugar, porque as experiências que eu tive no Chile, por mim, eu não voltava lá nunca mais. Além de ser um país caro, um povo chato, eu tive uma abordagem policial no Chile super truculenta, onde a polícia veio correndo atrás de mim, fechou com o carro na minha frente, parecendo como se eu fosse um bandido, sabe? E eu fiquei muito chateada com isso e eu falei, eu só vou voltar porque eu realmente quero conhecer o lugar. E nessa minha volta, eu tive uma experiência completamente diferente com o chileno, né? Quando eu chego ali na região sul, eu entro numa balsa, a mulher tira metade do lanche dela e me dá pra eu comer, porque ela sabia que eu tava com fome, me deu o café dela. Então, assim, aí eu chego numa outra balsa, o cara vê que eu tô com frio nos pés, vai lá no carro dele e busca uma meia pra me dar. Então, assim, eu tive experiências completamente diferentes, né? Eu cheguei na região do Atacama também, fui numa oficina, o cara da oficina ofereceu a casa dele pra gente ficar, eu e meu noivo. Então, assim, foram experiências completamente diferentes e ainda bem que eu dei uma segunda chance pro Chile pra eu poder tirar aquela má impressão que tinha ficado, né? Então, mas assim, a maioria desses países, Brasil, Argentina, Chile, Bolívia também, o boliviano, apesar dos problemas, ele também é muito receptivo. O pessoal do Peru também é muito receptivo. Então, assim, as pessoas são muito receptivas, né? Eu acho que a América do Sul, as pessoas são muito calorosas, assim, de nos receber. Quando que você vai pro Alasca? Não tenho previsão. Você sabe que é uma viagem que eu acho que já tá muito batida, que todo mundo faz e pra mim já eu não vejo muita graça, entendeu? Qual é o lugar, então, que você quer ir fora da América do Sul? Vou te falar uma bacana. Você sai lá de Portugal e vai lá em Moscou. Essa é bacana. Não, eu quero fazer um tour pela Europa. Eu acho que seria a minha prioridade. Eu quero fazer as 3 Américas, mas não com obrigação de falar estou indo pro Alasca. Né? A minha meta é conhecer uma Rota 66, é conhecer Nova York, ali chegar naquela rua famosa e tal. Mas não com obrigação de, estou indo pro Alasca. Porque eu acho fazer todo o trecho. Porque assim, eu acho que é uma viagem que ela tá um pouco batida, que muita gente nem mostra mais o que tem no trajeto. A pessoa só quer chegar no destino. E o trajeto acaba ficando meio de lado. Se você for acompanhar, a maioria dos viajantes só mostram ali o dia a dia, tipo, a estrada que passou 2 stories e chegou no lugar e já segue no dia seguinte, enfim. Então eu acho que é uma viagem que já tá um pouco batida só pra falar assim, cheguei em tal lugar, entendeu? Você conhece o Vantuir? Sim, da internet, né? Pessoalmente não. Ele tem uns documentários
que é muito bacana, mas muito bacana, porque tem história, né? Então é um documentário lá de 2 horas, então ele conta a história e tal, então ele tá atrás da cidade fantasma, e aí ele vai com aqueles detalhes, escuta as pessoas, bem bacana também. É o muito Vampiro legal. é assim, um exemplo de um cara que transforma isso, né, numa coisa que gera um storytelling, que eu acho que é a sua Sim. preocupação, né? Gerar um storytelling também de entregar não só, tô passando aqui, não é? Eu acho que é uma coisa de experiências. Por exemplo, o pessoal que faz viagem para o Alasca, eles não vão lá e compartilham os custos das coisas. Então é uma coisa que você muitas vezes não tem ideia de quanto custa uma viagem, como que é a recepção do local, coisas culturais daquele lugar que você está passando. Então, assim, eu acho que por isso talvez não... E eu acho também que virou muito esse negócio de... Uma coisa que eu vi que não tem me agradado muito na internet, eu acho que todo mundo, na verdade, hoje que começa a viajar, ela já tem uma intenção de querer um patrocínio, alguma coisa, e ganhar seguidores e tudo mais. Tem muita gente planejando viagem para o Alasca sem nem ter visto. Então, a pessoa vai lá, anuncia, diz que vai para o Alasca para ganhar seguidores, para todo mundo começar a seguir, aí a pessoa muda os planos, não avisa ninguém e tudo mais. Então, eu acho que ficou muito esse negócio dentro da internet, sabe? Das pessoas não terminarem, não cumprirem a viagem e só fazer isso para... Só criar o projeto para ganhar seguidores. Eu mesmo encontrei um cara, não tem muito tempo, acho que tem 1 ano mais ou menos, e aí ele falou, né? Falou que ele estava indo para o Alasca e tal. E aí ele teve um problema familiar, e aí ele deixou a viagem de lado, e aí agora ele vai de novo. E daí a primeira coisa que eu perguntei, eu falei assim, tá, mas você tirou o visto? Não tirei, eu vou deixar a moto no México e depois eu vou pelo Caicai. Então, tipo assim... Pô, você criou toda uma narrativa ali para as pessoas te seguirem, para depois você chegar lá e falar que você vai fazer isso. É uma coisa que eu acho que é desleal com os seguidores, sabe? Então, assim, eu sempre crio viagens que eu sei que eu vou conseguir cumprir. Se eu não conseguir cumprir, vai ser por alguma coisa ali que não deu certo. Mas sempre o mais planejada possível. A gente teve aqui, né, o Carrazone, né? E ele também foi com o Vantuir. O Carrazone foi com o Vantuir. O Carrazone lá de Rio Preto foi com o Vantuir pro Alasca, contando essa história e parando nos parques e tal. E eles fizeram o documentário, Caminho das muito Américas. Legal. Eu acho que o volume 7. Acho que eu já assisti já, há muito tempo atrás. Nossa, eu acho que assisti. Mas é muito bacana, muito bem feito, bem produzido. Sim. Né? Não é impressionante. E você vai lembrar, ele até comentou, né? De tanto que é complicado, né? O caminho em si, né? As logísticas, né? Não é uma coisa fácil. Trazer a moto Trazer depois. a moto, Então, assim, as pessoas acham que é simples, né? Tipo, o Alasca, vou pro Alasca, você tá falando, né? Tipo, a pessoa posta isso, a pessoa faz uma chamada disso, né? A pessoa cria uma história para depois, sem nem saber o tanto que é complicado fazer esse tipo de coisa, né? O quanto custa também, né? Que é uma viagem de um custo muito elevado. Então tem que ter um planejamento ali muito grande para você conseguir concluir a viagem, né? Quando você faz uma viagem dessa longa, igual esses 90 dias que você ficou viajando, a hora que você chega assim, que a Pepsi te vê, como é que é? Tem coisa melhor? Não, melhor coisa do mundo. Assim, ela fica com a minha tia, né? Na maioria das vezes. Só que vai passando uns dias assim, minha tia diz que ela tá meio xoxinha. Ela tá sentindo falta. Faz uma vídeo que aí resolve. eu ligo e tal. Só que a Pepsi, eu falo que ela parece uma criança neurodivergente. Ela não dá atenção à tela, ela odeia a tela. Então, você pode falar, pôr tela na frente dela, assim, que ela não olha, ela não assiste televisão. Aí eu falo, né, pra ela escutar minha voz e tudo mais, mas ela não olha pra tela. Mas aí eu sempre faço isso, mando um áudio, coloco uma videochamada e tal, mas eu acho que é muito gratificante, assim. Eu não tenho intenção de levar ela para viagens longas de moto, porque eu acho que é muito sofrido, né? Principalmente quando a gente pensa em sol e chuva. Uma coisa é você não ter data para sair nem para voltar, e cada dia você faz ali 100 quilômetros, passa vários dias num lugar, que tem muitos viajantes que são assim, nômades, né? E aí viajam com cachorro e tudo mais. Outra coisa é eu, que tenho toda a questão de ter uma programação, ter que cobrir evento também, e aí não conseguir ficar vários meses no lugar para o cachorro poder se adaptar. Então, isso é complicado. Muito, né? Judia muito. E assim, a família a gente tem que pensar, né, que você está viajando, você está sempre na estrada, né? Sim. Como é que o seu noivo está lidando com isso agora? Então, geralmente eu viajo 1 mês e fico 1 mês em casa. Às vezes eu passo até mais de 1 mês, 40 dias, alguma coisa assim.
Quando ele pode, ele vai me encontrar. Então, por exemplo, essa do Atacama, ele foi me encontrar e a gente fez uma parte junto. Mas tem 1 ano só que a gente tá junto. Então, a gente ainda tá adaptando todas essas... Tá ainda tentando organizar, Exato. Né? Então, a maioria ele também tem o trabalho dele aqui. Então, ele trabalha com terraplanagem, ele não consegue sair sempre. Hoje ele não conseguiu vir para cá. Mas assim, a gente tenta organizar como dá, né? Dele me encontrar em algum lugar, ou eu fazer uma viagem menor e voltar, e depois voltar para viagem. A gente tenta fazer dessa forma. Nessa viagem que ele te encontrou, vocês se encontraram onde? Você estava no meio de uma viagem, aí você continuou com ele para o Atacama. Como que foi essa logística? E aí inverte um pouco os papéis, né? Porque normalmente... O homem vai, eu faço roteiro, eu faço isso, eu faço aquilo. Nesse caso foi o contrário. Você falou, olha, você vem aqui, dorme em tal lugar, faz assim. Como foi? Onde vocês encontraram? Eu acompanhei também essa viagem de vocês. Quando eu conheci ele, em janeiro, ele falou pra mim que o sonho dele era ir pro Atacama. Eu já tinha ido pro Atacama no ano anterior, né? Que eu já tinha ido a primeira vez. E aí eu falei pra ele, olha, eu vou pra Carreteira Austral em outubro, a carreteira eu quero fazer sozinha, porque toda viagem que eu faço, a primeira vez que eu faço lugar, eu quero fazer sozinha. E aí depois, se alguém quiser ir comigo, eu for fazer de novo, aí beleza. E aí eu falei pra ele, olha, eu vou fazer a carreteira sozinha, e aí se você tirar férias alguma coisa, eu preciso de 20 a 25 dias pelo menos. Eu posso te levar pra Atacama, você me encontra em Mendonça, e aí de lá eu te levo pra Atacama. Aí ele falou, eu vou ver se eu consigo. E aí ele conseguiu pegar as férias, né? E aí só que ainda não tava botando muita fé que ele ia, não. E aí saí pra viajar, ele ainda não tinha me dado certeza ainda se ele ia ou não. Mas aí, tipo, uma semana antes dele me encontrar, dele sair de férias e tal, ele começou a comprar as coisas e tudo mais. Falei, agora eu acho que ele vem mesmo. Então a gente se encontrou, já tinha terminado a Carreteira Austral. Aí eu tinha voltado pra Argentina, pra Mendonça. Encontrei com ele em Mendonça, ele chegou... E aí a gente atravessou para o Chile pelos Caracoles. Isso. E aí a gente foi subir na Ruta 5 até chegar na região do deserto. Você passou em El Cobre? Passei por toda a Ruta 1. Da outra vez eu não tinha passado ali naquela estradinha. É muito lindo, vai deserto, né? Muito mais deserto. Legal, hein? É muito lindo. E aí fiz todo... Eu que planejei toda a viagem, falei para ele tudo que ele tinha que fazer, tudo que ele tinha que comprar, tudo. Ele só organizou a moto e foi, colocou no GPS e foi. E aí a gente se encontrou, né? Subiu toda ali a Ruta 5, depois passou pela Ruta 1, foi pro deserto. Daí, nisso, eu tive que trocar a ventoinha da minha moto, deixei minha moto lá na Triumph, por quê? Em Santiago, não? Não, em Tucumã. Eu deixei em Salta, na verdade, aí de Salta eles levaram para Tucumã. Eu precisava, a minha moto tinha batido, a revisão dela, a terceira revisão é de 32 mil quilômetros, ela já estava com 33.800, então ela já tinha passado bastante ali da revisão. E aí eu tinha que trocar a ventoinha, que a ventoinha estava travada. A gente tinha feito uma gambiarra ali, mas não estava funcionando 100%. Só que em paralelo a isso, eu tinha 2 eventos no Brasil na semana seguinte, então eu não podia esperar a peça vir de Buenos Aires para trocar e nem fazer a revisão. Então eu deixei a moto ali, voltei com ele, né, pro Brasil, fiz os meus eventos, aí deu o fim do ano, já era tipo 9 de dezembro, que a moto tava pronta. Aí eu falei, cara, eu não vou viajar agora, passar o fim de ano na estrada, né? Fiquei no Brasil e aí agora, fim de janeiro, eu voltei lá para buscar a moto e finalizar a viagem. Já voltei para Serra do Rio do Rastro, Serra da Macaca, enfim, já fazendo uns lugares assim diferentes. Na saída da Argentina não teve problema nenhum, porque a moto ficou mais do que 60 dias. Eles não te encheram. 90, pode ficar até 90. Eu saí, a moto tava com 86. Faltava 4 dias para dar os 90, mas ninguém perguntou nada, não falaram nada. Mas você regulou isso? Você ficou pensando? Sim, eu coloquei um prazo, eu falei, olha, eu tenho que buscar a moto, tenho que sair de lá até dia 6 de fevereiro. Eu saí dia 1º de fevereiro, então já estava bem calculado. Eu peguei o voo para ir para lá dia 25 de janeiro, então eu já sabia... A moto estava em Tucumã. Aí o voo foi direto... Não foi direto, né? Eu fui para Guarulhos, Guarulhos, Buenos Aires, Tucumã. Aí eu cheguei lá, ainda falei assim, eu vou um pouquinho lá para Cafayate de novo. Aí fiz Cafayate, Salta. Tafí del Valle. Isso, e aí eu vim voltando. Aí eu ia entrar no Uruguai, só que no que eu ia entrar no Uruguai, eu tive aquele negócio da picada da Vespa, que tá aqui até hoje. Aí eu já desanimei e falei, quer saber, não vou não. Aí vim direto pro Brasil. Nessa última viagem agora que a gente fez, que a gente foi no Atacama de novo, a minha esposa falou, eu queria ir e tal. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, você vai até Mendoza de avião, lá você sobe na moto, a gente faz esse caminho que você fez aí, e lá em Salta você volta.
Então ela andou 2.500 quilômetros, Que legal. 3.000, um trecho de 500, 600, tranquilo. Conheceu lugares maravilhosos e não pegou aquela pancada daqui a Foz, né? Depois até chegar lá em Mendoza. Aquela parte do Chaco ali, que é a parte não, mais eu não chatinha, passo né? ali, sabe? Você corta. Eu vou em Termas do Rio Rondo, sei, tal, sei. eu vou por aquele caminho que eu acho mais bonito, Sim, né? sim. Demora mais. Inclusive, quando eu tô voltando ali de Pumamarca e de Tilcara para ir para Salta, você tem a rodovia normal e você tem aquela 9, que passa lá Parece a dentro ciclovia, assim, da né? floresta. Isso. Aquilo é maravilhoso. Passei com ela lá, Super né? estreitinho ali, né? Super, Tem super gente que passa apertado. mal, porque é muito alto ali, né? E com baú, a moto, aquele monstro, né? Mas foi bem muito bacana. legal. Foi bem bacana. Uma rodovia muito legal. Muito, mas... Celina, essa tatuagem sua é porque você caiu muito de moto? Não é, mas é porque eu acho que na vida a gente tem que ter equilíbrio. Daí eu fiz. Pra eu sempre olhar e pensar, preciso ter equilíbrio. Entendi. Mas você também só tem essa? Não, eu tenho várias. Tenho 15 tatuagens. É que você não vê ela nos vídeos, ela é igual você. Ela gosta, Eu sou bem discreta. Assim, eu acho que assim, o meio das motos ele já é bastante masculinizado. Hoje, nem tanto, né? Hoje as mulheres, elas têm vindo com muita força aí. Inclusive, o ano passado eu fiz várias entrevistas no MotoWeek e um dado muito legal é que hoje o público do MotoWeek já está em 48% de mulheres. Então, 52% de homens, 48% de mulheres. Já é muito próximo um do outro. Mas ainda é um ambiente masculinizado, é um ambiente que ainda existe ali uma coisa de machismo em cima da mulher, ainda existe, né? Muito do homem falar assim, só usa a moto para tirar foto, só fica se exibindo na moto. Então, assim, eu sempre falo, eu sempre apareço equipada, eu sempre apareço toda tampada para não vir um público errado, né? Um público achando que eu tô sensualizando nada disso, pro público vir realmente pelo meu conteúdo e não para ver o corpo da Celina ou algo nesse sentido, sabe? O Bruno, ele é um cara que trabalha muito, né? Você teve a oportunidade de ir no MotoWeek com ele, que era um sonho dele, né? Como é que foi viajar com o irmão, assim? Teve até um perrenguezinho lá em Centralina, né? Teve a moto dele, saiu umas carenagens voando lá. Foi sim, muito legal. Primeiro porque foi a primeira viagem longa do Bruno, né? Ele nunca tinha viajado muito longe, assim. Então... Pra mim foi muito legal, mas ao mesmo tempo eu senti muita responsabilidade, porque eu já não era o primeiro ano que eu tava indo no MotoWeek, já era o segundo. Então já conheci o caminho ali de cor, já tinha ido pra Brasília outras vezes. Então você sente uma responsabilidade, né? Quando a moto dele deu um perrenguezinho lá, a gente conseguiu resolver, ao mesmo tempo que você se sente feliz por conseguir resolver, você fica preocupada se não vai dar mais perrengue e tudo mais. Mas graças a Deus deu tudo certo, ele ficou super feliz de ir. E também, todo ano a gente vai. Ele não consegue ir todo ano, né? Mas eu vou todo ano. O Renan pilota há 1 ano, né? Então é a mesma coisa, é a veterana, né? E o novato. Sim. Né? Porque moto, você vai lembrar de quando você tinha lá 19 anos que você pilotava, a pilotagem hoje ela é completamente diferente, né? Completamente. E isso é um negócio que é o tempo mesmo, que é a experiência, né? E como é que é lidar isso? A veterana, mulher e o novato, homem. A gente, graças a Deus, a gente tem bastante intimidade para brincar bastante sobre isso, né? Então, até às vezes, na internet, eu brinco com ele. Tem gente que até acha ruim, viu? O fato de eu brincar com ele, que ele é iniciante e eu já sou mais experiente. Mas é verdade, mas né? ele realmente ele reconhece isso. Porque, assim, ele pilotou muitos anos, mas dentro da cidade. Então, ele tinha a motinha pequena para ir trabalhar e tudo mais. E depois que ele começou a realmente... quando ele se separou, acho que foi 2024, começo de 2024, que ele se separou, ele fez a primeira viagem com a moto alugada e depois a segunda viagem já com a moto que ele tinha comprado, que é a XR, né? Então, assim, ele disse que foram as melhores experiências da vida dele, que ele nunca tinha viajado sozinho, por exemplo, numa moto. Então, quando ele foi viajar comigo, também já foi uma experiência completamente diferente. Uma experiência de sair fora do país, de viajar com a namorada que era nova, né? Fazia 6 meses que a gente estava namorando. Mas, assim, ele adorou, amou. De verdade, a experiência dos lugares que eu mostrei pra ele, ele fala que foi a melhor viagem da vida dele. E quais os planos pro futuro? Assim, pensando não somente... Médio e longo. Isso. Não nessa próxima viagem. Isso. No médio e no longo. E assim... Onde a Celina vai? E além disso, né? O que a Celina quer fazer
de especial nesse Onde ela quer chegar? Isso. Eu não sei, assim, exatamente se eu quero dar uma volta ao mundo, mas eu quero conhecer muitos outros lugares. Então, eu quero fazer esse tour pela Europa, quero, sabe, conhecer outras culturas e tudo mais. De início aqui, eu quero finalizar a América do Sul. Faltam poucos países para eu conhecer, só Equador e Colômbia, que se Deus quiser eu finalizo esse ano. E depois disso, quero finalizar as 3 Américas, né? Fazendo ali pelo menos chegar até os Estados Unidos, ali, Canadá, alguma coisa assim. E depois fazer esse tour pela Europa. Brasil, eu acho que o Brasil também é muito grande. Esse ano também quero fazer bastante viagem no Brasil, porque eu acho que o Brasil, por mais que você fale assim, eu passei por todos os estados e capitais, tem muita coisa pra gente conhecer. Hoje é o maior país aqui da América do Sul. Então tem muito lugar ainda que eu não passei. Eu tenho uma meta de conhecer o maior número de cidades possíveis dentro do Brasil. Eu acho que tem muitas cidades que a gente acaba conhecendo só pela tragédia, que é aquela cidade que sai no jornal uma vez e ninguém mais conhece, não sabe o que tem de legal. Então é um projeto que eu tenho também para esses próximos anos aí, conhecer mais. E é isso, eu não tenho assim uma coisa de eu quero conhecer todos os países do mundo. Quem sabe, né? Se eu tiver oportunidade e tudo mais, é um projeto. Mas se eu não tiver o maior número de países que eu conseguir conhecer, conseguir chegar com a minha moto, eu já vou ficar muito feliz. Se o celular que você tem, que você carrega, o seu celular, pudesse fazer uma ligação lá para o passado, e você pudesse fazer uma ligação para aquela Celina lá que andava na bicicleta Monarch, que ela nem lembra mais, talvez, que talvez seja uma lembrança do Bruno, isso, né? O que você falaria para ela? Nossa, olha, coisas que a gente nunca pensa, né? Mas eu falaria para ela não perder mais tanto tempo com pessoas erradas. Né, com situações erradas. Eu acho que durante muito tempo na minha vida eu chorei por coisas que eu não precisava chorar, né, insisti em coisas que eu não precisava. Mas tudo na minha vida teve um porquê. Desde a minha primeira demissão, no primeiro emprego que eu chorei muito, até o último emprego que eu pedi para sair, que eu não queria mais. Então, assim, eu acho que de certa forma, tudo isso me ensinou. Mas, ao mesmo tempo, hoje, aos 33 anos, quando eu olho, não tenho filhos, né? Agora eu tô fazendo planos de casar. É o primeiro relacionamento saudável que eu tenho. Os outros relacionamentos que eu tive foram todos problemáticos. Então, eu acho que eu perdi muito tempo com pessoas erradas. E hoje eu agradeço a Deus tudo que deu errado no passado. Porque a Celina de hoje só é a Celina de hoje por conta das coisas que deram errado no passado. Por conta do emprego que eu fui demitida e eu tive que mudar de cidade. Dos outros empregos também que eu saí para ir para empregos melhores, da faculdade que eu escolhi fazer. Então, tudo isso foi uma construção para a Celina de hoje. Se não fosse aquilo, talvez se eu tivesse o pai vivo, eu não tinha a coragem que eu tinha hoje, porque ele tinha me cortado. Então, tudo isso eu acho que contribuiu para a Celina que eu sou hoje. E assim, eu fico pensei aqui comigo o seguinte, eu sou um péssimo consumidor de rede social. Eu não consumo, eu passo, sei lá, 20 minutos por dia em rede social. Eu sou muito ruim com isso. Apesar de estar na internet, apesar de fazer música, enfim, eu não consumo rede social, eu não consumo Instagram, não é algo que... eu não me comunico bem, sabe? Mas eu vejo que, como o Ricardo disse, as pessoas que têm sucesso, são as pessoas mais humildes, no sentido de entenderem que ali só um canal, né, de comunicação. E assim, a sua generosidade em vir ao nosso podcast, a trazer para a gente um pouco da sua experiência, eu acho que faz que a gente também, nós aqui, né, nos vejamos, assim, que a gente se veja como pessoas, assim, que às vezes a gente tem agora a gente está tendo um certo reconhecimento, às vezes a gente está no clube aqui dentro da cidade, a gente fala, pô, legal aquele negócio, e isso fala, poxa, a gente chega nas pessoas, né? E eu acho que você tem muita responsabilidade com as informações que você leva. Então, acho que você serve de inspiração para a gente também, não é? Assim, se você tem alguma dúvida, não tenha. Você inspira muitas mulheres. Eu acho que é muito bacana. Eu vejo, assim, a sua história, te estudando um pouco para recebê-la aqui. Eu, assim, fiquei admirado. Eu já era seu fã, sou mais seu fã ainda. Torço para você. O que eu puder fazer com os contatos que eu tenho para ajudar, eu estou à sua disposição.
E eu gostaria, agora indo pro fim, assim, sabe, Celina, que a gente sempre pede isso, o Farra acha isso muito brega, muito... Mas a gente pede, assim, para esse pessoal que ficou aí até agora, adorando, se vocês quiserem seguir, ela tem pouco seguidor, tá? @Celina Martins com 2 T's. Isso. Não tem erro, tá? Quase meio milhão. Mas ela quer mais, viu? Em todas as redes, inclusive. Todas as redes. Todas as redes com o mesmo nome. Inclusive vai estar na nossa descrição aqui, né? Todas as suas Então, suas assim, redes. deixar uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo ou para as mulheres especificamente, do jeito que você quer, o que ditar o seu coração. Tá, eu falo para a câmera? Sim. Pode falar. Bom, primeira coisa, eu acho que não tenha medo. O medo, ele faz parte do processo, mas ele não pode te paralisar. Então, se você tem vontade de conhecer o mundo, não tem idade, não tem medo, não tem esse negócio, eu preciso ser herdeiro, como ele disse aqui, ele contou um pouquinho da minha história, não sou herdeira. Eu acho que é uma questão realmente de se arriscar, de fazer do limão à limonada. Durante muitos anos viajei com uma moto pequena, com pouco dinheiro, e o que eu podia fazer daquilo eu fiz, né? E desmembrei, e hoje estou vivendo o sonho, posso dizer, o sonho brasileiro, né? De poder viver viajando e fazendo conteúdo e monetizando isso, né? Tendo a minha renda vindo disso. Então, assim, não tenha medo. Se você tem vontade de conhecer um lugar, se você acha que você está muito velho ou que sua moto não chega, porque chega sim, revisa sua moto. Qualquer moto capaz de te levar a outra cidade é uma moto de viagem. Pode não ser tão confortável como uma moto grande, mas com certeza se ela te levar em outro lugar, ela vai se transformar na sua moto de viagem. E não deixe que o medo te paralise e muito menos que as pessoas te paralisem. Muita gente vai falar para você que é perigoso, que você não deve fazer, mas eu acho que a gente sabe onde o calo aperta, onde dói. E eu acho que o importante é realmente você realizar seus sonhos e fazer do limão a limonada e fazer tudo o que você puder dentro... Acho que viver realmente, sabe? Dentro do tempo que a gente tem aqui, né? De fazer o melhor que a gente pode dentro das condições que a gente tem. Eu tenho um amigo, o Cássio Lombardi, que inclusive eu já trouxe ele aqui. Ele sempre viaja comigo de moto. E ele diz uma coisa, ele me ensinou muitas coisas, né? Mas entre elas ele sempre diz o seguinte, que a maioria das pessoas que dizem não vai lá não, que é perigoso, nunca foram lá. Elas não têm coragem de ir lá e não querem que você vá também para você ficar no mesmo lugar delas, né? Eu preciso agradecer muito o André por ter conseguido o contato da Celina, o André lá de Frutal. Quem que é o André? André Cruz. André Cruz. O André Cruz, muito meu amigo, legal. Viajamos juntos já. Que legal. Eu preciso agradecer o Bruno, seu irmão, porque eu enchi o saco do Bruno. Olha que ele não me falou nada, ele só perguntou. Ele só perguntou se você vai fazer um podcast com esse rapaz aqui. Eu falei, vou. Porque ele falou, não, é só isso, só perguntei, porque faz parte do grupo aqui. Ele falou, de jeito. Ele me deu algumas informações que você se reserva, né? Sim. E eu, assim, entrei bem na intimidade, não usei tudo, né? E porque a gente tem que ter freio também. E dizer o seguinte para você, Celina, a dona Marisa, eu tenho certeza, viu, dona Marisa, que a senhora tem muito orgulho dessa sua filha que vai te levar na praia. Com certeza, esse ano, se Deus muito quiser. Muito obrigado, viu? A gente muito agradece obrigado por você ter vindo muito. aqui, de ser generosa e ter vindo aqui a Barretos. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agradeço o presente, deixou lá um ovo de Páscoa para mim enorme lá da Copenhague, fiquei muito feliz. E se Deus quiser ir na próxima, quem sabe o próximo ano, tá aqui contando novas histórias e celebrando aí ainda mais inscritos no canal. Nossas portas estarão sempre abertas aqui. Você vier a Barretos. Tomara que no mês que vem a gente grave de novo para comemorar 1 milhão de seguidores para você. Com certeza, Fico amém. Feliz. Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado a a todos. todos vocês que ficaram Se até o final. inscrevam no canal. Muito obrigado.